Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos de streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso para toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com 4 meses extras. É isso. A NordVPN vai disponibilizar para você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês. E se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, você pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like. É muito importante, se você estiver vendo esse vídeo, que você dê o seu like para que nosso vídeo seja recomendado para mais pessoas aqui no YouTube. Ou seu dislike também. Comente para que nosso vídeo ganhe relevância e seja recomendado. E não deixe de se inscrever para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente postar por aqui e vem conteúdo novo por aí em 2024. Hoje eu estou aqui com um dos Gracies que mais competiram no jiu-jitsu, que na época dele, sem dúvida nenhuma, era um dos caras mais brabos do cenário. Falando de tudo, sem kimono, com kimono, vale tudo. Royler Gracie. Pô, meu irmão. Pô, um prazer. Prazer é todo meu, prazer cara. Prazer nosso, tá aí. Porra, bicho. No grande Connect. Obrigado, cara. Olha, a gente estava trocando uma ideia aqui já em off, começando aqui um podcast já longe das câmeras, enquanto estavam desligadas. Você me falava sobre o fato de competir desde os 6 anos e desde sempre vocês tinham que estar pronto para tudo, né, cara? Como é que foi isso na sua infância, adolescência, até chegar o dia da sua primeira luta? Cara, como que foi para você essa vida de ter que estar pronto para briga, digamos assim, cara? Eu acho que é um aprendizado, né? Você vai se soltando, você vai amadurecendo, mas você você não sabe o que está acontecendo. Com 6 anos, você está no tatame, entre as 4 linhas, é uma coisa um pouco assim... Natural. Sua única referência era aquilo. É. E você viu os irmãos, os primos, todo mundo indo, então se tornou uma coisa que é prazerosa você estar ali. Né? Tem uns que gostam mais, outros gostam menos. Né? E uma passagem que eu lembro sempre, que por destino, a minha primeira competição, eu perdi. Eu podia nunca ter voltado mais a ser o competidor que eu fui, ou ter me interessado como eu me interessei pelo jiu-jitsu. Né? Você, com 6 anos, você perder e sair do tatame derrotado. Sim. Né? Mas eu vi uma coisa que hoje eu lembro e eu entendi. O meu pai, na época, ele fazia com a molecada toda, juntava todo mundo e falava, ó, quem perder ganha 2 X, presentes. Ganha X. Quem ganhar, não ganha nada. Então, por exemplo, eu ganhava R$50 se eu ganhasse. Se eu perdesse, eu ganhava 100. Então, você ganhava mais para perder. E, naquele momento, você, como criança, você fala, pô, o que é isso? Eu estou ganhando mais para perder. Ninguém quer perder em nada. E o velho conseguia manter a gente. E, nessa vez, eu fui o que tive uma derrota. Cheguei em casa com uma medalha menor, mas com mais dinheiro. Vale a pena lutar independente da derrota ou não. E essa cultura na família de a gente estar um sempre pelo outro foi uma coisa que ajudou muito. Porque você perder e ganhar faz parte. Né? Aquilo é uma coisa que só perde, só ganha quem luta. Né? Não é ficar no sofá trocando o controle de um lado para o outro. Quem está do lado de cada televisão, né, tem uma outra visão do que é. Exato. Né? Quem está lá dentro é que sabe, dentro das 4 linhas, sabe como é que funciona. Exatamente. Então, o sanhaço é duro, incrível. Né? E você conseguir construir isso desde criança e ter essa base da família te ajudando é uma coisa mais... te solidifica. Sim. Você fica bem, você fica confortável. Sim, você via a valentia dos irmãos e não admitia ser diferente, digamos assim. Eu vou te ser sincero, eu escutei uma coisa do meu pai uma vez, ele falando com alguns
os irmãos, e até com os primos. Se você não quiser treinar, você não treina. Ele não era uma coisa que era imposta. Ah, é? É, e ele falava o seguinte, se você não quer treinar, não treina. Mas um dia você vai pedir ajuda pro teu irmão. E ninguém queria isso. Sim. Né? Uma família de lutadores, você Sim. fala, pô, eu não vou, eu vou treinar. E era uma coisa que a nossa pracinha era o tatame. Caramba, cara. Né? Então você tá sempre ali brincando. Eu comecei a treinar jiu-jitsu brincando. Jogava bola no tatame. Eu me lembro do Hollis, quando eu treinava em Copacabana, na Figueira do Magalhães, com ele. Um dia ele chegou lá de surpresa, a gente já fazia isso há algum tempo, e as luvas de boxe, a gente jogava luva com a bola com as luvas de boxe. E um dia a luva estava se quebrando, né? Aí ele chegou mais cedo e falou, descobri, peguei vocês. E a gente chegava antes do treino, pulava o muro, entrava e jogava a bola com a luva. Ele pegou e trouxe uma bola de plástico e falou, pô, não joga com a luva, joga com a bolinha de plástico. E a gente falou, caramba, eu pensei que ia tomar uma bronca dele. Ele falou, deixa a luva para os garotos treinar boxe. Sim. Então, essa cultura de, entendeu? Eu quero que você venha. Isso. Né? Sempre acolhedor. O parque de diversão estava sempre ali, cara. É uma Muito coisa bom. muito boa. É. E aí você continuou competindo no jiu-jitsu e foi, digamos, o maior representante da família no jiu-jitsu durante um bom tempo, se tratando de jiu-jitsu esportivo. Porque eu estou dando a minha visão enquanto torcedor na época. Tinha Gracie, time do Carson, Barra e o Maitá, digamos assim. E eu via o Royler como o cara que todo mundo queria tirar uma casquinha. Talvez porque você se aventurava em tudo, sempre tinha alguém querendo pegar o Royler. Crescer com isso em algum momento fez você achar o ambiente mais hostil do que você esperava ou não? Por que eu pergunto mais hostil do que esperava? Porque quando você vira o alvo, meu irmão, porra, você não tem descanso. Todo mundo quer te pegar. Todo mundo quer ver você sangrar. Todo mundo quer ver você perder num dado momento. E tem que ter uma cabeça muito boa para lidar com isso. Porque não é só a derrota. Todo mundo odeia o Royler. Como se fosse... Entende o que eu tô falando? Não entendo. Para te ser sincero, vamos voltar no tempo. Tá. Né? E a parte de competição, quando eu comecei a me entender como competidor, eu vi o Hollis competindo, Sim. que para mim era um dos melhores da época. Sinistro, né? E depois passou o Hollis, passou o Rickson. E aí, pô, o Rickson era o Deus. Né? Ganhava de todo mundo, finalizava todo mundo. Então o bastão foi passado do Hollis para o Rickson e eu estava sempre naquela ali querendo um pouco daquele bastão. Sim. Mas eu era um cara muito leve. Então eu queria me provar para falar, pô, eu tenho chance de ser o que os caras são também. Mas na verdade, o Hollis sempre foi um cara leve, 75 quilos, 73 quilos. E era superior, muito superior ao resto do pessoal. E o Rickson já veio com uma característica mais forte, mais pesado, muito bom, com a velocidade, com um raciocínio muito rápido em tudo que ele fazia nos treinos. E treinava leve também, você não sentia, não era um cara pesado treinando. E eu queria ter isso. Então era uma coisa que eu falava, cara, eu quero ser igual a esses caras. Então eu tive uma escola. E antes do Hollis e do Rickson, eu tive o meu pai, que eu vi ele o tempo inteiro na academia. Sim. Né? Eu tomava café, almoçava e jantava com o velho falando, faz isso, faz aquilo. Né? E na hora de dar aula, faz isso, faz aquilo também. Na hora do treino, pô, tá bobeando aí. Então, foi uma coisa prazerosa. Eu tive dentro de casa pessoas como que eu podia me espelhar. Sim. Né? Então, são ídolos meus que, dentro do meu esporte, são os maiores do mundo. É o Hélio Gracie, o Hollis Gracie e o Rickson. E depois veio o Royce no UFC. Né? E aí, então, a coisa não parou. Sim. Eu queria ser igual a esses caras. Eu falei, eu quero um pedacinho do sol também. Muito bom. Né? E você falou, pô, você treinar. Eu tive uma passagem uma vez, cara, não vou falar nomes, mas eu estava num campeonato e fazendo final de uma luta, e a minha mulher estava assistindo a luta na arquibancada, e o cara me fez uma vantagem. Sim. Meu irmão, a torcida foi abaixo. É disso que eu tô falando. falando. E aí ela viu do lado dela um rapaz que eu ajudava muito. Não era da minha equipe, mas eu ajudava muito. E o cara pulando de alegria. Vibrando. E ela olhou para ele e falou, porra... Você tá torcendo quanto cara? Não, ela não falou isso. Ela falou, pô, o Royler vai saber disso. Aí o cara ficou tão sem graça e saiu. Mas é aquele negócio, cara. O cara que ganha, ele incomoda. É isso. Né? Durante muito tempo, Royler, você
reinou soberano, vamos dizer assim. Eu não sei se soberano, mas eu gostava de competir. Eu tinha isso no sangue, entendeu? Eu não queria machucar ninguém, eu não queria tirar ninguém, né? Eu não era mais brabo que ninguém. Os caras eram todos brabos. Eu tive atletas na minha carreira de lutador que talvez se eu não fosse campeão, os caras teriam sido 2, 3 vezes campeão mundial, Abu Dhabi, né? Sim. Então, na minha carreira, depois de um tempo, o que eu quis? Eu queria ser um cara completo. O que é ser um cara completo? É o jiu-jitsu esportivo. Na verdade, antes do jiu-jitsu esportivo, eu prego muito a defesa pessoal. Perfeito. Que é você aprender numa academia de arte marcial, você entra para aprender a se defender. Fato. A medalha vem depois. E aí eu quis isso. Eu sei muito defesa pessoal hoje, que eu convivi com meu pai, com meus irmãos. A gente fala disso o dia inteiro. Depois eu passei para a parte de competição, que foi uma coisa muito importante, que o meu pai chegou a me ver treinar e falar, pô, você está muito acostumado com competição, toma cuidado. Aí eu olhei para ele e falei, por quê? Ele falou, porque com competição você tem regra e você se expõe. Você está visando só o ponto. E teve uma época que eu estava muito focado em competição, né? E eu de kimono. Depois eu passei para o sem kimono. Então eu comecei com defesa pessoal, esportivo, o sem kimono e depois fui fazer vale tudo. Eu acho que eu me tornei, dentro das competições, um cara bem completo. Muito completo. Né? Porque você tem a defesa pessoal, que é a parte que você aprende a se defender, você tem o esportivo, você tem o sem kimono e você tem o vale tudo. Sim. Né? Que você fala, pô, agora eu acho que eu vou conseguir ganhar um dinheiro. A minha fase já estava no final, quando a coisa começou a desabrochar e os caras ganharem o que eles ganham hoje. Sim. Graças a Deus, eu acho que lá atrás, o Hollis, o meu pai, que lutou sem ganhar dinheiro, o Hollis, o Rickson, né? O próprio Royce, se a gente vê valores hoje, Sim. é completamente diferente. Então, o pessoal que vive hoje disso, acho que a gente tem uma participação. Pavimentaram muito a estrada. Muito. Você falou num ponto aí de lutar vale tudo, como se na sua época isso fosse o ápice de quem passou por todas as fases de jiu-jitsu e agora consegue usar o jiu-jitsu para se defender contra outro homem, digamos assim. Eu acho o seguinte, existe uma falta de... A gente tem que botar as coisas, organizar um pouco. Porque muita gente fala, pô, eu treino jiu-jitsu, eu aprendo a me defender, eu sou campeão mundial. Né? Na minha opinião, a defesa pessoal e o aprendizado de você aprender a se defender é totalmente diferente da competição. Concordo. Eu acho a competição maravilhosa. Você falar para mim, por que você acha do 50-50? Eu acho maravilhoso para quem sabe fazer e para quem faz com velocidade, é bom. Mas eu acho que ele não serve para a rua. Não, você vai fazer uma guarda-aranha na rua, você não vai dá. morrer. Então, exatamente, nada contra, eu não estou crucificando. Perfeito. Uma coisa, outra coisa. Então, defender soco, eu tenho que saber bloquear, eu tenho que saber dar um pisão, eu tenho que saber me proteger, eu tenho que saber me antecipar. Né? Aquela história que o meu pai me viu treinando e falou, você está deixando o teu rosto muito à vontade. Com esse negócio de competição, você esquece que você tem que se proteger, porque não vale soco. Verdade. E eu olhei e falei, caramba. Ele está certo. E ele está certo. Então, são fases que você quer ser campeão, legal, mas não esquece, a medalha vai ficar na parede. Ela não anda contigo no pescoço na rua. É como faixa. Você bota a faixa, ela não anda contigo na rua. O cara, para te mandar um recado, é fácil. E é exatamente o que a gente está falando. A defesa pessoal é para o cara que quer aprender a se defender. Eu acho o jiu-jitsu muito completo nessa parte. Sim. Ele tem essa parte de defesa pessoal, ele tem a competição, que é o de kimono, que o cara agarra no kimono, segura a lapela, e tem o sem kimono, que a gente tem isso também. A gente treina muito sem kimono. Na minha época, eu dava chave de pé, os caras falavam, pô, sapateiro. Hoje em dia, todo mundo dá chave de pé e chave de joelho. Isso aí. Né? E virou uma coisa moderna. Sim. Se você não fizer isso, você não sabe o jiu-jitsu sem kimono. Sim. Né? E aí entrou pro Vale Tudo. Então, são 3 coisas. O cara quer ser o melhor do mundo, ele tem que se apresentar, na minha opinião, ele tem que se apresentar nos 3. Você perguntar quem é o cara hoje que é o melhor do mundo, eu vou ter que falar um nome que seja bom nos 3. Sim. Eu tenho que fazer um levantamento e ver quem é. Se for só do jiu-jitsu, tá bom, eu acho esse aqui. Só no sem kimono, eu acho esse aqui. Só no Vale Tudo, agora nos 3, são pouquíssimas pessoas que se apresentaram hoje e conseguiram êxito. Concordo. Você falou esse ponto do jiu-jitsu não estar necessariamente ligado, o jiu-jitsu esportivo não estar necessariamente ligado a uma eficiência na defesa pessoal. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Na minha opinião, eu acho que o fundamento do jiu-jitsu é a melhor parte para quem quer desenvolver a defesa pessoal.
insisto nisso aqui no podcast, que hoje, como as competições, graças a Deus, cresceram muito, tem muita gente que, quando entra num time de competição, ele passa direto dessa parte do fundamento e já vai direto para o que mais dá certo numa competição de jiu-jitsu. E eu tenho saudade das lutas da sua época, e a galera fica pé da vida comigo, porque eu falo, cara, eu vi aqueles caras lutarem no Tijuca Tênis Clube e usarem o que eles fazem no jiu-jitsu nas suas lutas de vale tudo. Eu via o Royler derrubar, passar, montar, pegar. E via fazer a mesma coisa quando o Rickson estava dentro do ringue no Japan Open. É diferente de você ver hoje em dia o cara fazer um berimbolo, que é muito bacana, mas ele nunca vai berimbolar numa luta de MMA e se sagrar. E um 50-50 também. Também, né? Não vai ficar de gangorra ali, vai tomar um murro, quando acordar o refletor. Pedalada. Uma pedalada. Você entendeu? Eu acho que isso se perdeu em algum momento, Royler. Você acredita que seja possível, numa mesma academia, você concentrar defesa pessoal, jiu-jitsu, para quem curte o jiu-jitsu como um estilo de vida, como o surf, e o jiu-jitsu de campeonato, ou não? Você tem que ser muito mais específico do que... Não, eu acho... Por exemplo, na minha academia eu prego muito essa parte de defesa pessoal. Legal. Eu gosto muito, é uma coisa que eu acho que... eu diria que mais de 50%, eu diria que 70%, talvez 75% das pessoas que entram numa academia estão preocupadas num bem-estar, autoconfiança, né? Numa autoconfiança, aprender a se defender. Fato. 25% vira competidor. E desses 25%, eu acho que 10%, talvez até menos, sejam campeões. Verdade. Porque o cara, às vezes, não tem essa mentalidade de ser campeão. Ele não quer isso para ele. Ele tem uma idade, tem uma série de coisas que... ele tem que ser atleta, ele tem que viver isso. Sim. E não é todo mundo que vive. Não. Se você pegar... Outra coisa que as pessoas fazem muito é comparar gerações. Isso é um anacronismo, isso é uma loucura, cara. Não tem... O Royler da época dele amassava todo mundo. Como é que seria o Royler hoje com o campeão mundial atual? Mas as dificuldades de hoje nem existiam naquela época. Não, sim, mas o Royler hoje com o campeão amador, ele não tem chance. É isso. Eu tenho que ser honesto para falar isso, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com isso, eu não tenho esse ego. Mas eu acho que o campeão mundial hoje, na minha época, eu amassava ele. É isso. Então a gente não tem como fazer esse parâmetro. Vai entrar lá para provar. Eu não tenho como provar. Não tem. E ele também não tem, porque ele não viveu a minha época. Mas tudo que ele faz hoje, eu fazia na minha época. Sim. Eu tomava café, almoçava e jantava jiu-jitsu. E durante as refeições eu falava de jiu-jitsu. E eu corria, eu malhava, eu treinava. O que os garotos fazem hoje, que é treinar de manhã, de tarde, de noite. E eu faço também, eu fiz também. Sim. Só que a minha fase passou. E hoje, graças a Deus, a coisa tomou um volume muito maior. Sim. Hoje os caras ganham dinheiro para estar fazendo isso. Na minha época, eu ganhava um calção e uma camisa de patrocínio. Eu chegou a um ponto que o cara me ofereceu 10 camisas, eu falei, cara, eu não vendo camisa. Eu tenho que ter um dinheiro, porque eu fui um dos primeiros caras, junto com o Rickson, na época da Company, da Van Sport, do Alfaces, a serem patrocinados. E isso, a coisa hoje já está em outro nível. Você vê atleta de jiu-jitsu até tendo patrocínio da Adidas, da Nike. Da Nike. Então é legal, graças a Deus. Mas vocês pavimentaram sem saber qual era o horizonte. Já estavam fazendo naquela época, lutando, botando a cara. Eu acho que isso tem um valor absurdo. E com relação a essa comparação, cara, eu acho esdrúxulo para ser educado, porque é como se eu falasse assim, o que corre mais... um Monza ou um Porsche. Porra, bicho, para aquela época era o que tinha de melhor. Eu acho que é justo quando as pessoas comparam as dificuldades. Para as dificuldades da época do Royler, quem do peso dele pegava ele? Ninguém, o cara amassava todo mundo. Esses dias eu vi uma página especializada em luta comparando quem venceria, Arona ou Gordon Ryan. Eu falei, peraí, cara, Arona tem idade para ser pai do cara. Como é que você vai comparar duas épocas? Na época do Arona, ele fazia o melhor que podia ser feito sem kimono. Se o Gordon voltar para a época do Arona, o Arona amassava ele. É isso. Mas se o Arona vier para agora... Mudou, entendeu? Mudou, é outra fase. É outra fase. Entendeu? Não existe essa comparação. E nem não dá para fazer. O corredor de 100 metros, ele continua correndo 100 metros há 30, 50 anos atrás. Só que o sapato, a roupa, o tênis, tudo o short, mudou, tudo mudou, facilitou, tecnologia melhorou. É outra.
Concordo. Entendeu? Sim. Se você botar o cara de hoje correndo naquela época com aquele material, ele vai passar um perrengue também. Sim, é isso. É o kimono, tudo é diferente. Na sua época, a sua primeira luta de Vale Tudo, você me contava aqui como foi. O Rickson te ligou, não teve preparação, não teve camp, né, Rolly? Olha, vamos fazer um camp de 3 meses, vamos estudar esse cara, vamos pegar o vídeo dele, vamos contratar o preparador físico. Não teve essa, como é que foi? Foi uma luta com o Eugênio Tadeu. É isso. Eu dava aula o dia inteiro, estava treinando o dia inteiro. Era uma quarta-feira. Inclusive, minha filha tinha acabado de nascer, tinha uma semana, sei lá. E eu estava dando aula, eu dava ali em casa. E o Rickson me ligou, a gente estava tendo aquele problema com o pessoal da luta livre, que foi uma coisa que gerou muita coisa disso, foi bom. Hoje está todo mundo se dá bem, foi legal, foi muito bom para o Brasil, para jogar isso para fora. Enfim, o Rickson me ligou na quarta-feira e falou, olha, tem uma briga para tu fazer aí. Eu falei, assim mesmo, tem uma briga para tu fazer. Eu falei, pô, quando? Ele falou, amanhã. Ele falou, amanhã? Eu falei, pô, são 5 horas da tarde. Amanhã que horas? 9 horas da manhã você chega aqui na academia. Ele nem me falou com quem era. Eu falei, tá bom. Dá pra tu chegar uma meia hora mais cedo pra gente fazer umas posições? Eu falei isso aí. Ele olhou e falou, bom, pode sim, tá, chega mais cedo um pouquinho, então a gente bate um papo. Meu irmão, isso de mão limpa, de sunga os dois. Caralho. O cara com 15, 20 quilos mais pesado, entendeu? Nada contra, porque foi uma coisa que eu aceitei, eu não posso reclamar. Exatamente, e o couro comeu. E os primeiros 5, 6 minutos, eu tenho um pivô no dente, o cara deu um soco, eu cuspi o dente. Os caras falaram, acabou, parou. O Rickson olhou e falou, parou nada, rapaz, o moleque é casca grossa. E o couro comeu, foram 46 minutos de mão limpa, entendeu? É aquilo. Não ganhei um centavo, nem eu, nem ele. Nem você, nem ele, bicho. Isso é questão de honra, entendeu? Você vai lá e luta e briga. E acabou. Exatamente. Apertou a mão os dois, foi legal pra caramba. Isso. Então é um cara que, pô, é um cara que tem o meu respeito. Sim. Eu acredito que eu tenho o respeito dele também. Sem dúvida. Porque a gente, pô, lutar num cimento, os dois. Descalço ou de tênis, a gente estava de tênis. E sem proteção nenhuma. Caralho. Na protetor de boca eu peguei um na hora e botei. Falei, vambora. Entendeu? E ele também. Então, sem ganhar absolutamente nada. Exatamente. Só para se provar. E a coisa hoje já está em outro patamar, entendeu? Eu vi Renzo fazendo isso, vi Ralph fazendo isso, né? A turma toda. Né? O meu pai, na época dele, não ganhava dinheiro para fazer luta. Sim. Né? Então, se a gente está hoje onde a gente está, a gente deve muito ao old school, como eles falam. Sim. O old school na minha opinião, é maravilhoso, cara. Porque, assim, ó, se você daqui a 100 anos contar essas histórias, as pessoas não vão entender. Eu acho que se você chegar nos Estados Unidos contando, o pessoal vai falar, mas como assim? Por quê? Não, fala de novo. Porque é você parar e pensar, cara, tudo que vocês estão vendo aí, e o UFC gigante, milhões de pay-per-views vendidos, começou no Rio de Janeiro. Com 2 caras marcando uma briga às 9 da manhã, de 45 minutos de mão nua. Na verdade, não tinha tempo. Não tinha tempo. Essa briga não teve tempo. Chegou a um ponto que o Eugênio pediu para parar e a gente falou, não, vamos continuar mais um pouco. A gente assim, conversando. Falou, vamos fazer mais um pouquinho? Ele falou, então tá, vamos lá. Aí, no final, já mais para frente, o Rickson mesmo não sabia da minha condição, porque eu não treinei para isso. Caralho. Eu não sei se o Eugênio estava treinado para isso, era o dia a dia também. Eu não estou tirando vantagem de nada, nem dele, nem minha. Sim. E no final a gente apertou a mão e falou, tá bom para você? Tá bom, então tá, apertou, então foi empate. Caralho. Ninguém desistiu, não teve esse negócio de, eu desisti, você que pediu. Não teve, entendeu? Sim. Foi um comum acordo. Ele pediu uma vez e falou, pô, tô legal para mim, chega. Eu falei, pô, vamos mais um pouco. E ele prontamente atendeu, vamos lá. Então é uma coisa que... acordo de cavalheiro, os dois trocando pancada. Cara, depois disso, chegar no tatame com regra e kimono, para você, psicologicamente, era muito fluido. Muito natural. O kimono já estava antes, né? Essa escolinha, aquilo que eu falei, com uns 5, 6 anos de idade, ela já foi uma coisa natural. Sim. Né? Eu não tinha que me preparar. O meu pai falava muito isso. Você treina jiu-jitsu para aprender a se defender, não é para ser campeão. E você, se precisar, você não tem que parar o que você está fazendo para treinar. Né? Se o cara te der um empurrão na rua, der um cascudo no teu filho, você tem que estar pronto para brigar. Você vai ter que tomar as dores. Eu não digo nem brigar, mas você tem que tomar uma atitude. E às vezes pode chegar numa briga. Você tem que estar pronto para isso. Você não falar, eu vou perder um peso, vou dar uma corrida na praia durante já volto. Isso não existe. Isso não existe. Verdade. Então, esse jiu-jitsu que a gente fala de defesa pessoal é isso. Veja bem, é uma coisa que tem que ser lembrada. Eu acho que eu já vi isso num podcast teu aí também.
O cara, quando ele é competidor, maravilhoso, né? Eu não vejo um faixa preta de jiu-jitsu, campeão mundial, apanhando de um cara na rua. Não é indefeso. Não é. Ele tem artimanhas e malandragens para não deixar isso acontecer. Sim. Mas ele pode ser surpreendido. Fato. Né? Isso é fato. Né? Alguns anos atrás, eu diria mais de 15 anos atrás, eu estava num campeonato e eu virei para um amigo meu, faixa preta, não vou falar o nome que todo mundo conhece, falei, falou, porra, esse negócio de defesa pessoal não é muito comigo, eu gosto de competição. Eu falei, o que você acha? Como é que você faria para sair de uma gravata? Ele falou, ninguém me pega numa gravata. Eu falei, mas e se te pegar? Ele falou, ninguém me pega numa gravata. Eu falei, realmente, eu concordo. Mas e se te pegar? Ele falou, ele olhou para mim depois de uma insistência minha, ele falou, vou te falar, eu não sei sair da gravata. Ele falou isso, bro? Mas eu acho que ninguém me pega. Eu falei, eu tenho quase certeza que ninguém pega. Porque você consegue ler e antecipar os movimentos. Sim. Mas você não saber sair é complicado. Mas ele não me falou isso de cara, não. Sim. De tanto que eu insisti ele, eu falei, como é que você sai? Eu não sairia. Eu não seria pego. Não seria pego. Aí eu falei, vamos mudar a pergunta. E se fosse um aluno seu, faixa branca, sendo pego numa gravata? Aí ele me respondeu isso. Falou, eu não sei se eu sairia de uma gravata, porque eu não sei sair. Então, o cara é muito bom de competição, de gola, de lapela, mas se você pegar ele numa gravata, a gente está falando de um cara normal, de 70 quilos, sendo pego por um cara de 90. É complicado. É complicado. Se você deixar pegar... Sim. Né? Essa foi uma das maiores experiências que eu tive do meu pai uma vez na academia. Eu, com 17 anos, pronto para pegar minha faixa preta, estava na beirada ali, e a academia estava cheia, tinha umas 60 pessoas, 50, 60 pessoas, e ele me chamou. Estava dando uma aula de gravata. Ele falou, deita. Aí eu deitei, ele falou, pegou um cara que era faixa roxa de jiu-jitsu, com 100 quilos, e faixa preta de judô. Falou, pega ele. Quando o cara me pegou, eu já me ajeitei. Que eu falei, ele falou, não, deixa ele te pegar. Eu olhei para ele com aquela cara, falei, tem certeza? É isso mesmo? Vai me quebrar, né? Aí ele falou, deixa ele te pegar. Aí o cara veio e me pegou, meu irmão, o cara me deu uma amassada. Eu saí, entendeu? Eu vou te ser sincero. Consegui sair porque o cara se ajustou muito, demorei, eu acabei saindo. No final, em casa, eu cheguei para ele e falei, pai, por que fez isso? Ele falou, na verdade, eu não tenho que te responder. Mas, quando ele falou isso, mas eu vou te responder. E foi a melhor resposta que eu tive. Qual foi? Em qual país do mundo que você vai ensinar arte marcial e você não vai se botar em teste para fazer o que você faz? Isso hoje foi um teste, mas você vai ter muito mais teste na sua vida. Se você quer dar aula de arte marcial, você tem que saber o que você está fazendo. E você tem que se colocar na posição. Sim. E eu, com todo o meu torcicolo, baixei a cabeça e falei, realmente está certo. É fácil você sair quando você se antecipa, quando você não deixa o cara pegar. O cara não vai me pegar. Mas se eu pegar um cara com 100 quilos pegando, deixar ele arrochar, se você não souber um princípio básico, você não vai sair. É verdade. Você vai ficar preso, mesmo você sendo graduado. Já é difícil. Na época foi o meu caso. Eu sabendo, eu tive dificuldade, porque eu deixei o cara ajeitar. Então, é uma coisa complicada. Sim. E esse princípio de você saber e se colocar em teste é muito importante. Sim. Principalmente como professor. Sim. O tempo todo. Na verdade, quando você começa a fazer algo e dá muito certo, mesmo que errado, você vai continuar fazendo, porque por enquanto está dando certo. E quando apareceu uma surpresa, você pode não saber lidar com a surpresa. Eu digo isso porque ainda hoje, Roller, nos eventos de MMA, você vê muito faixa preta de jiu-jitsu, que por se apaixonar pelo striking, se vê numa situação básica do jiu-jitsu e não consegue se livrar. Uma guilhotina em pé. O cara acaba batucando, porque o Roger falou uma coisa aqui que é muito verdade, na minha opinião. O fundamento do jiu-jitsu tem que ser estudado o tempo todo, e as pessoas às vezes abandonam isso. Um tenista, ele não vai chegar fazendo... Ele não aprende a jogar tênis fazendo sparring com parceiro. Ele vai fazer o backhand 500 vezes, vai treinar o saque 500 vezes, durante 5 anos. E no jiu-jitsu, às vezes, a gente esquece isso, vai fazer rola, e o fundamento ficou lá atrás. O cara quer aprender 100 armlocks. Eu ainda vou mais a fundo, cara. Eu acho o seguinte, o jiu-jitsu competitivo,
Tem a regra do jiu-jitsu. Não adianta eu treinar jiu-jitsu competitivo e competir no judô. Não adianta eu treinar judô e lutar no boxe. Verdade. Então, o jiu-jitsu ele ajuda muito pro vale tudo. Mas eu não posso sair da minha especialidade, que é o jiu-jitsu, e achar que agora eu sou bom de jiu-jitsu e vou trocar em pé com um cara que é profissional de boxe. E isso acontece porque você, às vezes, tem um treinador de boxe, tem um treinador de jiu-jitsu, tem um treinador de wrestling, cada um puxa a sarna pro seu lado. O treinador de boxe, quando ele bota a manobra, fala, meu irmão, tu vai arrancar a parede. E você acaba se convencendo de que você realmente está bom. Mas você não. Você pode estar até bom, mas você não está tão bom quanto ao cara que se treinou a vida inteira em pé. Sim. É como o boxe, você vir treinar no chão contigo, que treina anos no chão. Sim. Então, essa dificuldade que as pessoas, às vezes, eles botam na cabeça e esquecem que a escolinha dele foi o jiu-jitsu, ou que a escolinha dele foi o boxe. Eu não posso treinar boxe a vida inteira e querer lutar no chão com um cara que é bom de jiu-jitsu. Sim. E vice-versa. Sim. Faz todo sentido. Sim. Eu digo mais... O jiu-jitsu competitivo não pode achar que a conversão dele para o MMA vai ser completa em termos de jiu-jitsu, de chão. Porque você, por exemplo, era um ótimo competidor de jiu-jitsu, mas o seu jiu-jitsu no MMA já era outra parada. Não tinha aquela pé na virilha, o cara deu mole e você volta em pé, Sim. Você não vira de cabeça para baixo para fazer uma... E outra coisa, eu treinei muito boxe também, cara. Eu treinava com o Cláudio Coelho, da Nobre Arte, né? Até hoje a gente estamos juntos. Eu treinava, vou te ser sincero, não era para trocar soco, era para saber o que tá vindo de lá para cá. Perfeito. Como encurtar sem apanhar. Exatamente, entendeu? É você treinar com um cara do judô e não ter uma noção mínima em pé do como é que tu vai fazer para se livrar um pouquinho, para ter tempo de respirar e fazer o que você... trazer ele pro teu jogo. Né? Até hoje eu faço os seminários que eu faço, os treinos que eu dou e as dicas que eu dou, eu costumo falar para as pessoas, eu sou destro. Toda vez que eu vejo uma posição, eu treino sempre para a direita. Eu não faço 5 para a direita e 5 para a esquerda. Eu nunca treinei o meu lado esquerdo, eu faço todas as posições para os dois lados. Interessante. Porque eu me acostumei a fazer para o meu lado bom, eu adaptei o meu lado bom e quando acontece, eu já estou acostumado pro lado esquerdo. E vou te ser sincero, na briga, tu vai puxar o cara pro teu lado bom. É fato. É fato. Eu não vou testar o meu lado ruim no dia da briga. Sim. Né? Então, é uma coisa que é natural para você. Então, você fala, vai pela esquerda, troca de base. Você pode, tem gente que faz os dois lados com uma maior tranquilidade, não tem problema. Mas o teu lado bom é o lado que você encaixa, que você vai sempre puxar a luta. Sim. É isso em tudo. Sim. É fato. Quando que você começou a entender que o jiu-jitsu competitivo seria do tamanho que ele é hoje? Porque num dado momento deve ter instalado, você deve ter falado, cara, isso aqui vai ser uma loucura, como a gente nunca imaginou. É uma boa pergunta, porque eu não vejo parar de crescer. Cara. Eu acho que a juventude hoje, o pessoal que tá chegando a ser campeão, começando, vai ter muito chão pela frente. E vai ser muito popular. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Isso é né? ótimo. Você imagina o Roller podendo estar começando a competir agora nessa... Pô, ia ser legal pra caramba. Sim. Um Shaolin, um Soca, que foi um dos melhores aí. Né? Um Draculino. A gente tem uma galera, o Omar Salum, o Saulo, né? O Xande. Então, essa turma toda foram que fizeram, né? Solidificaram para que todo mundo tenha o que tem hoje. Sim. Maravilhoso. Mas hoje é o futuro. Amanhã é o futuro. Hoje já está ficando passado. Sim. Você acha que o jiu-jitsu está longe do teto? Ele está longe do teto, eu não diria, mas ele é uma constante evolução. Sim. Né? Porque o Roller do tempo dele já foi. E hoje tem a molecada nova que está voando baixo, entendeu? Não tem como comparar. E daqui a 10 anos, vão ter uns moleques que já estão voando em cima desse, e ele vai falar, caramba, meu tempo passou. E aí ele vai entender o que a gente está conversando hoje. Que ele fala, hoje, se eu lutar com ele... Hoje não tem luta. Não tem luta, bicho. Mas bota ele daqui a 30 anos falando a mesma coisa. Sensacional. Viver esse momento é muito bom. Eu acho que é uma fase muito boa. Eu tive a minha fase de moleque, que eu ia para academia para brincar, delícia. Depois eu comecei a entender que o jiu-jitsu pode ser uma coisa que é competidor. E eu escutava muito do meu irmão, cara, não adianta você bater nos alunos. Rickson falando? Eu vi o Hollis falando muito isso. O Rickson depois, mas o Hollis primeiro. Falava isso. Fala, cara, você vai treinar duro com o teu aluno, esse cara vai ser teu aluno. Você quer bater no aluno?
Aí, então eu comecei a entender que tem que ser um pouco de professor também. Perfeito. Eu comecei a entender isso desde cedo, né? Então tinha que dar uma colher de chá, às vezes, para o aluno. E treino é treino, luta é luta. Não tem nada a ver, entendeu? treino, luta é luta. Você chegou a lutar com uma galera de uma geração anterior à sua, Roller. Você chegou a fazer o que a gente estava conversando aqui de atravessar uma geração e bater de frente com um campeão da geração nova. Eu peguei, cara, Márcio Simas, Sim. lá atrás. Eu tive o Cássio Cardoso, tive o Peixotinho, tive o Clóvis, foi um dos caras mais duros que eu lutei na minha categoria. Até hoje eu falo isso. E depois pegou a safra nova. Aí depois vem subindo, exatamente. Aí daí, depois de La Riva veio o Shaolin, veio Draculino, veio Soca, né? Que teve uma época que eu dei uma parada, daí voltei a competir de novo, eu tive uma hérnia de disco. E aí voltei a competir de novo, aí já voltei com uma força total. Isso já em 96, 97, foi a época que eu fui o campeão mundial. Você enfrentou o Shaolin em 97. 97 foi a final, o Shaolin com 17 anos. 17 anos. Você com 30 e pouco. 32, 33, Shaolin voando baixo, né? Voando baixo. Dobro da idade, praticamente. Exatamente, né? cara. E esse ano, na verdade, em 97, foi um ano que eu fiz o absoluto também. Eu lutei com a Agnarra, com o Dalla e na final com a Mauri. Cara, você entrava muito tranquilo, né? Mesmo sendo um cara, 30, 40 quilos mais pesado que você. Eu vou te ser sincero, sabe por quê? Porque eu tinha o apoio da família. E perder e ganhar faz parte. Não interessa. Eu não tomava, entendeu? Uma chibatada quando chegava em casa porque perdia. E quando ganhava também não era aquele negócio, ganhou, legal, segue em frente, continua treinando. E quando perdia, o nego voltava para casa e falava, perdeu por isso, fazia, entendeu? Tinha aquele confere, né? Bobeou aqui, deixou na mão do juiz, entendeu? E realmente era prazeroso. Eu de ser sincero, é muito prazeroso competir. Eu gostava e era prazeroso. Quem foi o cara mais duro, Roller, da sua época que você enfrentou? Peso pena? Foi a categoria que você mais teve, foi o peso pena, não foi? Foi, eu lutei no leve, sendo pena. E lutei no absoluto, sendo pena. Para mim, o cara, no começo da minha carreira, os dois caras mais duros que eu lutei, eu tive a oportunidade de dar uma vez com cada um. Foi o Peixotinho, para mim, foi um dos caras mais duros, e o Cássio Cardoso. Né? E eles, depois disso, eles já estavam, né, saindo do circuito. E, para mim, depois o Clóvis também, nessa época, era um cara muito duro. Né? E subindo, então, na minha opinião, eu acho que o Soca foi um dos caras mais duros, cara. Sensacional. O Soca fez final comigo de Mundial, fez final de Abu Dhabi. Né? Ele foi final contigo no ADCC? Fez uma ou duas. Fez um terceiro e fez uma final. Isso, 2 vezes. Caraca. O Draculino também vinha junto com ele. Sim. Você já venceu de todos esses caras? Draculino, Soca, Shaolin, Léo Vieira, Léo Santos. Todos eles. Robinho, não sei se você chegou a lutar. Robinho também. No Abu Dhabi também. Cara, teve um ADCC, um amigo meu falecido, Thiago Fernandes, que morreu no acidente de carro voltando de Campos há muito tempo atrás. Muito duro. Muito duro. Muito duro. Era pena. Era pena. Ele estava pronto para disputar o ADCC. Esse moleque, eu estava vendo ele. Ele me falou, cara, antes de morrer. Ele, antes de ir para Campos, me falou, Alexandre, sabe quem ficou me manjando nas lutas? Ele novão, 17 anos. Quem, cara? Ele, o Roller. Eu vi final fiz com o Robinho, ele me chamou no canto e falou, você não perdeu essa luta não, hein? Tô de olho em você. Moleque brabo, né, cara? Muito bom. Você falou agora, eu fiquei até arrepiado. Eu me lembro de uma coisa que eu fazia muito, agora eu posso falar que eu não estou competindo, mas eu sabia, eu filmava os caras que estavam chegando na categoria de roxa em diante, eu já estava sabendo o que ele era fazia. Eu sabia se ele era canhoto, se era destro, o que ele gostava. E uma coisa interessante, eu gostava de ver as lutas que o cara perdia. Eu não queria nem ver a luta que ele ganhava. Sim. Eu queria ver a luta eu queria ver qual é o erro que ele cometeu para eu poder canalizar no erro que ele fazia. E hoje, quando eu analiso uma luta, para ser honesto, eu tento ver mais a luta que o cara perde. Porque na luta que ele perde, ele mostra a fraqueza vulnerabilidade dele. Exato. Isso aí. E quando ele ganha, às vezes ele ganha de um cara mais forte ou mais fraco, e você é meio que automático. Quando ele perde, não, ele mostra o erro dele. Sim. Ele falou, o Roller ficou me olhando, me chamou no canto, falou, Alexandre, ele sabe que eu sou duro, ele ficou me olhando.
Esse moleque ia chegar. O moleque ia chegar. Ia chegar. Sim. Era muito duro. Ele falou, eu vou chegar na final lá em Abu Dhabi com o Royler. Mas, infelizmente, falou isso na quinta, viajou na sexta e... Você chegou a arrepiar aqui de falar, meu irmão. O moleque era faixa roxa, mas não... Ele era da Nova União? Nova União. Muito bom, Muito. A safra da Nova União era muito boa. Né? Era. A pessoa era, pô... Cara, você lutou com o Shaolin nesse ano, 97, ele perdeu, e aí em 99 ele ganhou e se aposentou com 22 anos, se a gente parar para pensar. Jiu-Jitsu, o Shaolin parou com 22 anos de idade. Ele andou fazendo um Vale Tudo também. Foi pro Vale Tudo, e aí se machucou, né, quebrou o osso orbital e teve que parar, senão ficava cego. Exatamente. Eu me lembro na luta do Shaolin, cara, quando... Na final, né? Eu segurei a manga. Se a gente vê a luta, no final, eu seguro muito a calça dele. Isso. No final, eu fiquei com a calça, um pedaço da calça na mão. Você tá brincando? Tem um pedaço da calça que falei, meu irmão, não largava. Porque eu fazendo uma passagem que eu gostava, eu já tinha estudado a guarda dele. Sim. E a coisa foi abrindo. No final, tava um pedaço. Porra! Muita força. Tem que ter força, né, Rory? Não tem conversa. A pegada ali do jeito, eu não sei. Não sei se a calça era ruim. Mas a pegada era boa. Ficava, sim, brabo. Você fez uma luta com o Zé Mário Sperry. Aquilo chamou muito minha atenção, cara, porque eu soube que foi você que quis a luta, cara. Por quê, bicho? Olha só, eu acho que... Eu queria me testar. Eu sempre quis me testar. Né? Mas eu acho que eu paguei pela língua. Foi? Por porque eu estava numa fase que eu estava achando que tudo eu era melhor. Tava voando. Exato. Então, nessa hora foi muito bom o que tem acontecido comigo, porque depois eu dei uma repensada. Entendi. Entendeu? O Mário Sperry sempre foi um grande campeão da Carson, né? Um cara muito duro. Sim. E eu meio que falei, não, eu vou que eu tenho chance, eu faço. Exato. Então, me deu uma baixada na bola. Caramba. Entendeu? Eu acho que, vendo hoje, eu vejo que falei, pô, não precisava ter feito essa pressão para lutar. Que, na verdade, era para ele ter lutado comigo na arena. Sim. E o Léo Dalla aceitou a luta fora de forma. Depois o Léo Dalla falou, pô, tava fora de forma. Eu falei, pô, Léo Dalla, não devia ter aceitado. Lutou. E eu fiquei ainda instigando para lutar com o Mário. E o Mário falou, não vou lutar. E ele entrou no campeonato e eu fui me inscrever no absoluto para lutar com ele. Então, uma perseguição com uma mosca, um mosquito querendo bater no elefante. Então, eu acho que foi de bom tamanho essa chibatada que eu tomei para entender um pouco a vida, entendeu? Mas para quem acompanhava na época, foi muito maneiro ver a novela. Royler indo atrás do Zé Mário, em tudo que ela... toda a revista... Mas um pouco ridículo, porque o cara é muito mais pesado, outra categoria. Muito maior, outra categoria. Entendeu? Porra, 3 categorias acima, 4, sei lá. Eu sempre me testei. Essa briga minha com o Eugênio Tadeu, por exemplo, foi um teste, porque o Rickson me ligou no dia seguinte, vamos lá, briga, pô, tá. Né? Uma das lutas que eu menos ganhei dinheiro foi com o Sakuraba. Foi mesmo, cara? O Rickson me ligou também, falou, pô, quer lutar? Eu falei, quero. O Sakuraba. Eu falei, tá bom. Sei lá quem é Sakuraba. Meu irmão, na época, já tinha lutado com o Renzo, tinha lutado com o Vitor. Sim. Eu falei, vou. Tá bom. Main event. Eu falei, tá bom. Porra. E aí eu falei, cara, só quero o seguinte, 2 rounds de 15. Porque eram rounds menores. Eu falei, pô, faz que eu sou muito leve. Não dá. Pesa quase 20 quilos a mais. Sim. Desculpa. E a gente fez os 2 rounds de 15 por 2 de descanso. E o contrato da luta dizia o seguinte, se houver empate, é empate. Se não houver nocaute e nem finalização, é empate. Empate para os 2. Se ele finalizar ou nocautear, tudo bem, ele leva. E aí a luta foi o primeiro round, né? O segundo round. No final do segundo round, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com a minha cabeça na corda, ele pegando o Kimura, inclusive numa posição errada. E ele conversando com o juiz o tempo todo. Eu botei minha cabeça na corda e olhei para o Rickson no corner. E eu fiz para ele assim, e aí, quanto tempo? Aí ele falou, 30 segundos, 20 segundos. Aí eu falei, aí eu ainda pisquei o olho e falei, tá tranquilo. Cara, você não estava sentindo dor ali? Não estava. Eu sou muito flexível, eu coço minha orelha com a mesmo lado da mão. Enfim, e aí, quando eu falei com o Rickson, nessa mesma hora o juiz interrompeu a luta. Sim. E eu falei, cara, eu não bati. Verdade, não bateu. Não bati. E nem teve distância verbal. Não teve nada. E aí o juiz não ia quebrar, e aí eu parei. Meu irmão, foi uma confusão danada. No mesmo evento, a gente viu um cara do Ocidente, né, brigando com o Oriente, que é um japonês, o americano quebrando o japonês. E os caras não interromperam a luta. Então aquilo ali tinha um intuito de forçar o Rickson
ou outros membros da família lutarem com o Sakuraba. Sim. O Sakuraba é um cara malandro pra caramba, lutando, escorregadio, entendeu? Sim. E eles conversando em inglês, eu fiquei aqui falando o que está acontecendo. E nessa mesma hora interrompeu. Então a gente não sabe hoje se o Royler ia bater, se ia terminar o tempo, se ia ser empate. E, na minha opinião, eu não bati. Sim. Né? Eu acho que naquele momento, se quebrar, podia até quebrar. Eu acho que não ia quebrar, porque eu sou muito flexível. Mas se quebrasse, fazia parte do negócio. Fazia parte do negócio. Eu assinei um contrato para fazer uma luta dessa. Sim. Né? Eu saí dali muito triste nessa luta, cara. Foi. Mas foi um ano bom para mim. Porque nesse ano eu fui campeão brasileiro, fui campeão carioca, fui campeão brasileiro, fui campeão mundial, fui campeão pan-americano. E no final do ano lutei com o Sakuraba com 65 quilos. Cara, olha isso. Então foi um ano bem gostoso. Muito. Olha isso. Eu falo isso pra galera mais nova que manda direct pra mim. Eu falo, cara, porque eu toco muito nessa tecla de que eu sou saudosista. Eu gosto do jiu-jitsu quando eu via os caras que lutavam no Tijuca. No mês seguinte está fazendo uma luta de vale tudo, fazendo aquilo que eles faziam no Tijuca numa luta de vale tudo. E, por exemplo, tem lutas de jiu-jitsu hoje que duram meia hora, com um cara com a guarda passada no outro por 30 minutos. Não dá para eu ver. Não consegue. Não consegue, bicho. E se você quiser apresentar isso a um leigo, ele vai falar, pô, mas o que está acontecendo ali? Isso aí, a luta? Acabou, levantou o braço, tá, mas por que o outro venceu? Não é assim. Eu acho que o cara tem que ter uma mentalidade de que jiu-jitsu vence aquele que acaba com o oponente. Porque no fundamento é isso. No fundamento não é a vantagem. Entende, Roy? Eu estou sendo romântico. Até porque eu nem estou botando minha cara lá. Mas o que eu estou falando é que o que me atraía era isso. Era ver um Royler lutar mundial, brasileiro, estadual e sair na porrada com um cara 20 quilos mais pesado. Comentou hoje no começo da entrevista. Sim, né? O sim. cara tem 3 opções. É o esportivo, é o sem kimono e é o vale tudo. E nesses 3 ainda tem a defesa pessoal. Sim. O jiu-jitsu me deu esse lastro para eu poder fazer o que eu quero. Sim. Eu consegui fazer 3 competições importantes, muito alto nível, né, de jiu-jitsu esportivo, de sem kimono e de vale tudo no mesmo ano. Então isso para mim é um marco. É um marco. Com 65 quilos, lutando com um cara que era o casca grossa da época, né? Era o Gracie Hunter, como falavam, né? Que é o Sakuraba. Então, eu acho que eu tenho uma contribuição na história. Tem um lugar no Olimpo, irmão. E nada obrigado. Sim. Né? Como eu te falei, essa luta com o Sakuraba foi que eu menos ganhei dinheiro. Nem falei, pô, ganhou dinheiro pra caramba, nem nada. Entendeu? Sim. Comparado com o que os caras ganham hoje, é praticamente nada. Sim. Né? Uma coisa que eu não falo para todo mundo, mas essa luta do Sakuraba, eu dormi na banheira de gelo. Porque ele me deu muito chute na perna. Eu lembro. Agora eu posso falar que já passou. E no dia seguinte me chamaram e falaram, tu quer ir descer pro café? Pô, tu tá com as pernas doendo aí e tal. Eu falei, não, meu irmão, vamos lá. Eu desci pro café como se nada tivesse acontecendo. É isso aí. Entendeu? É isso. Exato. Fiquei Exposição. chateado pelo que aconteceu, o desfecho da luta. Eu não achei, pra ser honesto, eu não achei hora nenhuma que eu ganhei essa luta. E o empate foi feito seria empate porque foi feita a regra. Sim. A gente acordou que se não houvesse finalização e nocaute, seria empate. Porque se fosse uma contagem de pontos, ele teria ganho. Sim. A luta foi lastra vantagem para ele. Eu nunca contestei isso. Mas a gente está falando de um contrato que foi feito. Sim. Né? A luta não tem finalização, não tem ponto. Aí no final fala, o cara ganhou porque ele passou a tua guarda. Não está contando ponto. É isso aí. É só finalização. Regra é regra, né? Regra é regra, não tem Agora conversa. então vale o ponto? Sim, regra é regra. Eu escutei muito isso na minha luta com o Ed Bravo. Eu ia falar dela agora. Exatamente. Então é uma luta maravilhosa. Mas a regra não tem ponto. Eu vou ficar me preocupando em passar a guarda, estabilizar. Não. É a finalização. É a finalização. Ele foi para a finalização, ele teve bons momentos. Eu me defendi, eu saí, eu tentei algumas coisas também. Mas no final é aquilo. É isso. Eu não vou contar porque ele me raspou uma vez, então ele ganhou. Se Não, mas fosse isso não ponto, importa. seria outra luta. Você pode, inclusive, ceder a raspagem para cair numa posição que você Exatamente, queira. Não tem essa. exatamente. Vocês lutaram quantas vezes, Royler? Nós lutamos 2 vezes. Uma no ADCC de 2003, que foi em São Paulo, que ele me finalizou no triângulo. Sim. Né? E lutamos depois no Metamoros. Isso, Que foi eu a já luta com sem 47 anos. Uau, né? 47 anos.
47, isso. E fiz o último Vale Tudo no ano seguinte, com 48. Em Manaus. Em Manaus, com japonês, isso. Porra, como que luta? Sai na porrada com 48 anos, brother. É só você e o Culture, meu irmão, tá na história. Não, não é nada. É, cara. Não, dá pra... Vive disso, né, cara? Toma café, almoça e janta, não tem como, não pode reclamar. Porra, bicho. Me fala o seguinte, o que muda do sem kimono para a luta de kimono? Você que fez muito o jiu-jitsu de kimono e, de repente, viu aí chegar o ADCC. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Ela pode parecer boba. Mas a gente ainda tem uma discussão muito grande que é, poxa, a galera do jiu-jitsu era melhor no chão do que a galera da luta livre porque a gente treinava muito de kimono e o kimono refina. Eu, Alexandre, não sei se isso é uma verdade, porque a quantidade de competições e de material humano que tinha no jiu-jitsu era muito maior do que na luta livre. Isso também faz uma diferença do caramba. Não por acaso o wrestling dos Estados Unidos é muito melhor que o nosso, porque lá tem gente pra caramba fazendo a modalidade. Você acha que, de fato, o jiu-jitsu de kimono melhora o sem kimono ou não? O específico é suficiente para ser o melhor naquilo? Cara, pra ser honesto, olha só, eu disputei 4 mundiais de jiu-jitsu e disputei 4 Abu Dhabis. Certo. Ganhei 3, fiquei em terceiro em 1. Tá. Né? O primeiro ano que eu disputei o Abu Dhabi, eu tirei o kimono uma semana antes. Fui campeão de Abu Dhabi. No segundo, eu tirei 2 semanas antes. No terceiro, eu tirei 3 semanas antes. No quarto, eu tirei 2 meses antes, foi o que eu perdi. Caramba. Então, não tem... Eu acho que o jiu-jitsu de kimono, ele te refina muito. E o cara fica pronto... É lógico que ele tem que fazer alguns ajustes. Ele fica pronto para brigar e para treinar sem kimono também. Entendi. Entendeu? A não ser que o cara que seja muito viciado em só pegar manga e gola e fazer lapela. É isso. Hoje o jogo mudou É isso. bastante. Eu até concordo. Mas eu não, meu pai falava muito isso. Para de evitar de ficar segurando no cara no kimono, prendendo o cara. Porque você se acostuma com o kimono. Isso. Então, você quer botar a mão no muque? Bota no muque. Mas não segura o kimono. Entendi. Enfim, para mim funcionou bem. E eu fui surpreendido no último ano perdendo, depois de ter tirado o kimono. Eu estava voando baixo, não sei se muita confiança, entendeu? Mas tirou muito tempo antes, né? Muito tempo, exato. Então, é uma coisa que você fala, o que eu teria que ter feito? Qual é a fórmula? Não sei. Não tem, entendeu? A minha luta, voltando agora no Abu Dhabi de 2003, que foi uma semifinal, né? Muita gente não sabe dessa história. Eu lutei com o Ed Bravo, eu perdi no triângulo, eu bati, né? Eu tinha o meu técnico, que era um dos meus professores, que estava indo para a minha luta. E ele falou, olha, eu vou ter um vale tudo na quinta-feira, tua luta é na sexta ou no sábado, eu chego lá, que eu estou em Curitiba. Eu falei, cara, se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. O cara treinou comigo um mês inteiro. E nesse dia, quando ele fez o vale tudo do amigo nosso lá, quando ele voou, ele foi voar, o aeroporto ficou fechado, estava chovendo muito. Ele não chegou para a minha luta. Caralho. Com o Ed Bravo, que já estava nas semifinais. Ele não chegou, ele chegou depois. Então, quando ele não chegou, eu peguei e botei um outro rapaz no meu corner, que treinava comigo também. E para você ver as coisas como são, eu estava na luta e eu peguei e olhei para o corner para o cara me dar o tempo. Quando eu voltei para a luta, estava aqui, eu olhei para o cara estava sentado com a perna aberta, olhando a luta do outro lado. Porra. O cara que estava no meu corner. Sim. Quando eu voltei para a luta, estava aqui. Eu fiquei meio irritado com isso. Sim. Uma coisa que me desconcentrou. Eu voltei de novo. Quando eu voltei a segunda vez, eu estava no triângulo. Sim. Eu não estou dando desculpa. Não. O erro foi meu. Sim. Mas é uma coisa que... O fato do cara não ter chegado e eu me preocupar com uma coisa que eu não tinha que ter me preocupado. Sim. Eu tinha que ter feito a minha coisa. A luta estava ali no morninho, eu estava indo bem. Saiu do foco por alguns instantes. Saí do foco por alguns instantes. Sim. Então me levou ao que aconteceu, Sim. E não me arrependo. Eu acho que foi um aprendizado. Nesse mesmo evento, eu perdi, fui pro hotel. No dia seguinte, às 7h30 da manhã, um dos coordenadores bateu no meu quarto. Falou, olha, você está sendo chamado para voltar na repescagem, para disputar o terceiro e quarto. Isso ninguém sabe também. E eu falei, mas por quê? O Ed Bravo não vai passar? Ele falou, não, ele desistiu. Ele ganhou de você, ele falou que não volta mais. E aí eu falei, pô, ele se machucou alguma coisa? Não, ele não quer. A vitória dele o campeonato dele foi de ganhar de você. Eu falei, pô, você quer lutar? Eu falei, quero. Então eu voltei e fiz mais 2 lutas e fiz a terceiro e quarto lugar com Soca.
Então eu voltei na repescagem, uma ou duas lutas, não tenho certeza, e depois da semifinal, que foi o terceiro e quarto com o Soca. Então eu ganhei do Soca na terceira e quarto, subi no pódio com o troféu, ganhei um dinheiro e voltei para casa com alguma coisa. Para ser honesto, o Ed Bravo ganhou do Royler, foi o campeonato dele. Foi, mas isso foi. E a gente terminou ali. Sim. Entendeu? Então, esse campeonato era para ter ele subido. Ele não quis voltar para fazer o terceiro e quarto, porque ele falou: não, tá bom para mim. É porque se ele perde, abafa a glória. Ele, na verdade, ele perdeu uma luta e ele faria o terceiro. Ele tem a chance de ir para a final. Sim. Mas ele perdeu aquele ia para a final e não quis voltar no terceiro de novo para perder de novo. Ou sim, ele evitou a segunda derrota. Sim, com certeza. E aí ele deu a chance. E eu subi no pódio, eu tenho esse troféu em casa, né? Tem um cartaz com dinheiro, legal. Sim. Até porque depois disso ele começou a vender a guarda dele lá. Falei, porra, bicho. Você vê que como são as coisas, né? O cara saiu sem nada, né? Mas saiu com a vitória do Royler, que não é sem nada, é bastante coisa. Sim. E eu tô lá subindo no pódio. Sim. Tem uma coisa muito importante. Quando você sai de um campeonato como esse, a tua cabeça, né? Você fica triste, você vai pro hotel. No dia seguinte o cara bateu na minha porta, você quer voltar? Zerou tudo. Concentração de novo. E voltou tudo para estaca zero. Sim. Começou um outro campeonato. Sim. Tem muita gente que não consegue fazer isso. Não é fácil. Né? Porque você está com uma derrota no dia anterior, você dormiu, já esqueceu o campeonato, acabou. E você ser chamado para voltar numa repescagem é maravilhoso, mas você tem que ter uma boa cabeça. Sim. E isso eu falei, caramba, eu tive uma chance e consegui dar a volta por cima e me recuperar e fazer um terceiro lugar nesse campeonato. Você quer ter a possibilidade de cotar passagens aéreas e hotéis com melhores preços usando o endereço de IP de fora do seu país? Você quer navegar pela internet com seus dados totalmente criptografados, além de proteger seu computador de arquivos maliciosos e vírus? Você quer ter acesso a eventos esportivos não transmitidos no país, além de ter acesso a catálogos de streamings de fora do país? E se eu te disser que a NordVPN disponibilizou tudo isso para toda a audiência do ConnectCast por apenas R$ 7,62 por mês, ainda com 4 meses extras. É isso. A NordVPN vai disponibilizar para você por apenas R$ 7,62. Proteção contra ataques cibernéticos, criptografia dos seus dados, proteção anti-rastreamento, além do acesso a conteúdos que podem estar bloqueados no seu país. Assine a NordVPN através do link na descrição desse vídeo. Após isso, você paga uma quantia de apenas R$ 7,62 por mês. E se dentro dos primeiros 30 dias você não gostar do serviço, você pode cancelar e ter todo o seu dinheiro de volta. Beleza? Abraço. Cara, isso aí, se a gente parar para pensar, são os anos disso. É o lastro absurdo de competição que você tem. De novo, é o apoio da família que você citou. É aquela coisa de saber que perder e ganhar faz parte, como você bem disse. Exatamente. Competir, ter a disposição de competir, dar o melhor na competição, é que acredito eu que seja para poucos. Porque realmente, a gente vê isso no MMA. Tem caras que perdem um round e não conseguem mais se recuperar ao longo da luta e você vê fazer isso aqui. A frustração tomar conta. Essa resiliência talvez, seja um dos maiores ensinamentos. O seu pai vendia jiu-jitsu dessa forma. Autoconfiança. O mais fraco ser capaz de se sentir confiante para encarar o mais forte. Para mim, esse é o maior ganho do jiu-jitsu. Na verdade, é o Carlos e o Hélio, né, cara? Os Carlos dois e o Hélio. Isso. São os caras que têm que estar no pedestal hoje quando a gente falar de jiu-jitsu. Me fala disso, cara. Eu sou muito curioso porque eu não tive a felicidade. Já viu o seu Hélio em algumas competições de jiu-jitsu, quando elas aconteciam aqui no Brasil? Vi em várias, inclusive. Mas eu nunca tive a sorte de ver ele falar sobre o que é para ele a luta jiu-jitsu frente a frente. Eu vejo algumas entrevistas dele, vi uma que, inclusive, quem fez foi ele entrevistando o Pedro Valente, botaram o Pedro Valente num Roda Viva, assim, e ele, como uma das pessoas, fazendo perguntas, mas ele parecia ser um cara muito altivo, olha. Muito confiante, muito disposição, e as histórias que contam, do tipo, galera invadindo a academia, Hugo Duarte chegando, seu Hélio, fica tranquilo, nego armado, tudo, fica tranquilo, porque a gente vê aqui, você quer sair na porrada com meu filho? Peraí. Rickson, vem aqui, meu filho, pode ficar tranquilo que ele tá vindo aqui para sair na porrada contigo. Ele era assim, era cara. Isso mesmo. O velho era de uma confiança. Confiança absurda. Um semblante assim, não se alterava.
Era um cara duro. Sim. Ele, dentro da academia, ele queria tudo organizado, queria tudo certinho. O cliente tinha que ser bem atendido. Cliente, não é só o aluno, olha Não, isso. é um cliente, É um né? cliente. E não gostava de covardia. O velho era muito contra a covardia, né? 2 contra 1, bullying. Ele não gostava muito de brincadeira, às vezes, com o aluno, Boa. ou entre os alunos, perturbando um outro. E nisso ele era muito correto, entendeu? A aula começar na hora, terminar na hora, né? O aluno ser bem atendido, o cliente ser bem atendido, né? Porque isso é uma coisa importante. A gente vem de um país de terceiro mundo. Fato. Né? Onde todo mundo chega atrasado. É normal. É normal. Né? Que você, tudo bem. E eu via essa educação desde pequeno na academia, que a aula começa na hora e termina na hora. Né? Não vem com desculpa que eu peguei trânsito, isso não existe. Né? Então o velho era muito rigoroso com isso. Ele costumava dizer o seguinte: se você chegar atrasado, tudo bem, você vai ter que dar uma aula extra para o teu aluno. Além dessa que você terminou hoje, você vai dar outra de graça. Então não existe esse negócio que eu estou atrasado, porque o cara ele saiu deixou de fazer o que ele estava fazendo para estar aqui nesse horário. E você chegou atrasado, é uma falta de respeito com o tempo da pessoa. Né? Então, o velho ele era muito sistemático com isso. Pô, ele tinha que fazer um curso para os médicos. Você chega no consultório, cadê o doutor fulano? Tem uma porrada de paciente esperando o médico. Eu já tive uma situação uma vez que exatamente isso, que eu falei, cara, tô 1h30 esperando. Não, já vai lhe atender. Eu peguei e fui embora. 2 minutos depois, o médico me ligou. Falou, porra, me desculpa. Eu falei, não, doutor, quando você tiver tempo, você me avisa, que eu volto. Porra, pior que o cara marca a hora contigo. Olha, sua consulta é às 4. Tudo bem, é aquele negócio, né? Você prolongou um pouquinho mais, eu tive uma cirurgia, então... Mas não é o caso. Você imagina se um aluno chega para ter aula contigo às 7 da manhã, você só vai atender às 8h30. É foda. Porque eu estou terminando a aula das 6. A aula termina e começa. Né? Se você tem aula comigo às 7, a tua aula vai de 7 às 8, que seja 1 hora. Se você chegar às 7h30, você vai ter meia hora de aula. Eu não vou cair no tempo do outro cara. Isso não existe. Sim, isso não existe. E essa didática do velho, de começar e terminar, de atender bem, ele sempre teve. Sempre. E ele, em 1950, já tinha um protocolo de atendimento na academia que, se você for parar para olhar hoje em dia, poucas possuem. Monstruosa. Né? A gente compara hoje, na minha opinião, hoje, a melhor academia do mundo é a dos Valentes. Sim. Né? Do Pedro, do Guilherme e do Joaquim. Isso aí não tem não tem conversa. Sim. E era exatamente o que o meu pai fazia. Caraca, na década de 50, Sim. Né? Que a academia funcionava a todo vapor. Você chegava, você tinha uma cestinha que tinha o teu kimono, tinha uma chave, tinha uma sandália, tinha um sabonete, e tinha os teus caninhos que você abria lá, guardava as tuas coisas. Na hora que você ia embora, você deixava tudo lá. Quando você voltava de novo, mesma coisa. Ninguém tinha kimono. Os kimonos eram lavados em Teresópolis, no sítio em Teresópolis, e eram estendidos 2 vezes ou 3 por semana. Tinha uma Kombi que pegava os sujos, trazia os limpos. Alguns iam para fazer costura, consertar, né? Mas era um sistema que funcionava, né? O aluno chegava, o roupeiro, qual o teu tamanho? A3, ia lá, pegava um kimono limpinho para ele, uma toalha, botava numa cesta. Então funcionava como era uma máquina. Entendeu? Era uma coisa impressionante. A gente não tinha, na época, 100 kimonos. Sim. Tinham 5.000 kimonos, sei lá quanto. Porque era o kimono que iam para lavagem, os limpos que chegavam, alguns iam para ser costurados, refeitos, e alguns novos que tinham estoque. E era uma coisa que não parava, entendeu? Era 2 vezes por semana. Era uma Kombi cheia. A gente descia os kimonos, botava na Kombi, o cara ia para Teresópolis, lavava. Não tinha uma máquina para lavar esses kimonos. Tinham 5 máquinas do tamanho de um Fusca, que eram máquinas industriais que lavavam 35 kimonos de uma vez. Era uma coisa absurda. Caramba. Eu me lembro que eu brincava no sítio às vezes, e eu entrava dentro da máquina e os meus irmãos fechavam a máquina e ficavam brincando de rodar a máquina. Eu, criança, eu falava, caramba. Tipo uma betoneira contigo lá dentro. Exatamente. Eu falava, caramba, a máquina é muito grande, entendeu? Então, é uma coisa que a gente não via. Isso hoje a gente não vê ainda. Não. E naquela época, por ser um país de terceiro mundo, que o pessoal é todo acomodado, é surpreendente. Claro. É surpreendente, é diferenciado. Como que ele começou a enxergar as competições de Vale Tudo quando o Royce começou a lutar? Porque eu lembro que o que falam é que o Hélio era um cara que falava:
Isso não é luta. Se tem tempo, se tem regra, isso não é luta. Ele gostava muito da luta sem tempo. Essa era uma. E depois de um tempo ele começou a falar, cara, hoje todo mundo treina jiu-jitsu. Sim. Então, vocês estão lutando com o cara do jiu-jitsu. Eles vão aprender e vão ficar bom também. Então, a gente não tem mais que provar que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial. Sim. Isso já está provado. Porque quando o jiu-jitsu entrou no Vale Tudo, todo mundo que luta Vale Tudo, ele treina jiu-jitsu. Invariavelmente. Então, não tem como você entrar no Vale Tudo sem treinar jiu-jitsu. Então, a gente provou que o jiu-jitsu é eficiente em todas as áreas, inclusive no Vale Tudo, que é o esporte, né, de um grau de conhecimento muito grande. Sim. Então, eu acho que vocês não tinham que estar mais competindo. Ele chegou algumas vezes a falar isso. Essa Sim. era a opinião dele. E qual era a rotina dele para o cara ter vivido tanto tempo de maneira saudável? Porque não é só viver. Você pode chegar a 100 e poucos anos, mas não tá preso dentro do corpo. Não era o caso do Hélio. O velho era muito ativo, né, cara? Eu tive com ele muito... maior parte da minha vida, depois no final fui morar nos Estados Unidos, mas eu vi o velho ativo até os 75 anos, muito bom. Treinando. Indo na academia toda hora, treinando. 75, até 80, de 75 a 80 diminuiu o ritmo. Né? Aí já estava mais devagar. De 80 a 85, né? Já vai mais tranquilo, mas estava sempre junto. Né? Para te ser honesto, até os 85 anos o velho estava muito bem. Caramba. E depois de 85 a 90 diminuiu o ritmo. E de 90 a 95 ele já falava, vocês tomem conta disso aí, que daqui a pouco eu não estou mais aqui, já falando em ir embora. Sim. Encarava a morte com tranquilidade? Com maior tranquilidade, exatamente. Caramba. E achava que, pô, já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Ele mesmo não tinha noção. Né? Uma vez eu fui com ele de carro na Rio Branco, falei, pai, você lembra da academia aqui? Ele falou, a academia é no 151 da Rio Branco. A gente passou em frente, ele falou, é aqui. Aí ele olhou e falou, caramba, tá muito mudado. Isso já com uns 83 anos, 82 anos. Aí ele virou e falou, se você me deixar aqui, eu acho que eu não consigo voltar para casa andando. Aí eu olhei e falei, caramba, como mudou isso aqui. A quantidade de prédio, de gente em tudo que é lugar. E eu falei, caramba, ele falou isso, me surpreendi um pouco, né? E ele já estava, né, num caminho que tranquilo, mas ele não esqueceu do prédio e do número. Mas é muito interessante porque o Pedro Valente falou assim, ó, o Hélio encarava a morte como uma passagem. Ele tinha muito essa questão do karma. Se você fizer, você vai pagar. A minha parte eu já fiz, eu vou partir em paz. Um cara, para fazer isso, vivendo de luta ao longo da vida, sei lá, tem que ter uma preparação mental e espiritual muito forte, porque as passagens que vocês trazem são de coisas muito segmentadas. A alimentação, tem que ser dieta Gracie. Ele seguia a dieta Gracie à risca? O velho era 100%. Não tinha açúcar, não tinha... Não, o velho era 100%. 100%. Você faz dieta Gracie também? Eu faço. O que você acha de vantajoso na alimentação da dieta? Eu acho a digestão muito rápida. Para a gente que é atleta, funciona muito. E a gente vive num país tropical como o Brasil, que tem muita fruta. E a combinação que o meu tio criou de não comer comida ácida, frutas ácidas, misturar com frutas doces, né? Isso tudo ajuda muito na digestão. A fruta ácida, ele via muito como um detergente. Então, você quer comer manga, come de manhã puro. E 5 horas depois você vai fazer outra refeição. O morango é puro, o limão é puro. Então, isso ajudava muito. E eu gosto hoje, por exemplo, eu comi um mamão com água de coco. Foi o meu suco. Mas eu não tomo um copinho. Eu tomo quase que um liquidificador. São 2, 3 mamões com água de coco, entendeu? Batida. Ontem eu comi laranja lima com mamão. Isso o café da manhã? Isso. Está alimentado. Tem a laranja ácida, né? Sim. Então a laranja lima, ela é doce, ela combina com o mamão. Se fosse laranja ácida, ela não combinaria. Eu teria que comer ela pura. Né? Então a laranja lima com mamão eu combino. Eu ainda posso comer um sanduíche se eu quiser, com pão integral e queijo branco, não tem problema nenhum. Entendi. Nas épocas de luta, vocês aboliam a dieta Gracie para fazer Não, eu sempre fiz a mesma coisa. Porque eu tô acostumado. Se eu como mamão, eu vou comer mamão. Se eu como macarrão, eu como macarrão. Né? Por exemplo, no almoço, eu não como mais de um cereal por vez. Ou seja, eu como macarrão, ou eu como arroz, ou eu como batata.
Eu não misturo os três. E é como proteína. Você comeu frango, ou peixe ou carne. Você pode até misturar, mas não há necessidade. Entendi. Você está desperdiçando. E você não deve comer, no espaço de 24 horas, a mesma refeição que você comeu. Por exemplo, se eu comi... Não repetir almoço e janta. Exato. Se eu como arroz, um bife e uma salada, se eu repetir isso de novo, todos os ingredientes e as proteínas que eu tinha que ter tirado dele na primeira refeição, eu já tirei. Só 24 horas depois é que eu vou tirar isso. Então, eu tento fazer uma refeição diferente. Então, se eu como um bife com arroz e salada, eu posso comer um macarrão com peixe, né, uma batata com peixe, talvez uma salada. Então, entendi. Você tem as proteínas que você vai tirar, você vai aproveitar muito mais o alimento do que você aproveitou. Eu, na verdade, eu não janto sempre. Eu, em particular, eu gosto de tomar um açaí à noite. Sim. Né? No café da manhã eu tomo um mamão com água de coco, no almoço eu como um macarrão com peixe, uma batata com peixe, carne eu como, voltei a comer carne, fiquei 20 anos sem comer carne, voltei a comer carne há uns 6 anos para cá. E não me afetou em nada, mas eu como muito pouco, 2 vezes por mês, entendeu? 1 vez por mês. E não repito na janta. Procuro comer uma fruta na janta, um suco de melancia com um sanduíche de queijo branco e pão integral, que é o que me agrada, eu gosto. Eu não quero dormir com a barriga muito cheia, mas às vezes eu janto. Se eu tiver que sair para jantar com a minha mulher, se eu tiver que jantar com as minhas filhas, com quem quiser numa reunião, eu não tenho problema nenhum com isso. Entendi. Mas só tento diversificar. Tá bom. E eu acho que é isso que o Carlos inventou, que essa nossa dieta, é uma coisa muito boa. Eu fico pouco doente, tenho que ser honesto, muito pouco, né? E a minha recuperação para treinar a hora que eu quero me ajuda muito. Sim. Porque eu estou sempre com o estômago leve. Sim. Eu acho que essa combinação que ele fez ajudou muito. A gente acabava de almoçar, eu estou pronto para dar um rola. Eu não estou aquele cara, parece que eu estou giboiando, né, cansado. Porque você cansa. Porque claro que cansa. Você tem que digerir aquela comida. Oxigênio você está sempre trabalhando. Concentrado no estômago. Exatamente. É outra coisa. Quando você dorme à noite, se você se alimenta com uma comida muito pesada, para você digerir, você fala, vai dormir, você fala, pô, acordei cansado. O teu estômago está trabalhando. Você acorda de ressaca, bicho. Exato. Muito pesado, muita carne, né? Eu já acordei assim, ressaca de comida, tu fica mal, você fala, porra, bicho, parece que eu não dormia, cara. Cansado, porque tá sempre trabalhando. Isso é uma vantagem para o cara que treina diariamente, o dia inteiro, ele consegue fazer uma refeição leve, pela combinação e saudável. Sim. O seu pai incluía a dieta no currículo da academia dele, antigamente? Ele ensinava para os alunos. Os alunos sabiam, tinha uma didática toda em cima disso. Pô, e era um lifestyle, era um estilo de vida o jiu-jitsu, não era só a luta em si. Para mim, a maneira como vocês empacotaram não tem nada igual. Porque não é aprenda a bater, tem a confiança. Tem todo um segmento. Sim. Mas não é só isso. Eu quero jiu-jitsu hoje, como eu vejo o jiu-jitsu para a minha vida? Eu quero jiu-jitsu para o resto da minha vida. É isso. Eu quero poder treinar com 70, 80, hoje com 58. Eu quero poder treinar com 70, 90 anos. Né? E é lógico que você diminui o teu ritmo de treino. Você não tem 3 galões de gás nas tuas costas. Você está com 1, está com meio galão, mas você consegue ir lá. O mais importante é você dedicar esse tempo a você. Sim. Que eu acho que é o que falta. É a resenha, é dar risada. Aí eu chego lá para dar um alongamento. Se eu não quiser treinar, eu não treino, eu fico vendo. Perfeito. Né? Então, o jiu-jitsu, ele agrega e junta muito as pessoas nesse sentido. Às vezes você chega na cara e você não está nem querendo treinar, mas você dá uma risada, daqui a pouco tu está rolando e fala, pô, tô dando um rolinha. Verdade, né? Verdade. O jiu-jitsu cria uma comunidade, e a comunidade feita a partir desse esporte é muito boa. Porque se o cara quer treinar, quero amanhã, tem um open match sábado às 9 da manhã, marquei com Royler, com fulano, com ciclano. Cara, eu não vou encher a cara sexta-noite, senão eu não vou participar. Isso já começa a agregar na sua vida. E aí você já começa a fazer parte de uma comunidade que todo mundo quer estar saudável para poder chegar ali e fazer isso. Não tem coisa melhor, cara. Não. É muito gostoso você poder estar ali. Eu vou te falar, eu gosto muito de estar na academia. Eu tenho um prazer enorme. O tempo passa muito rápido. Porque é a brincadeira, é a resenha. Sim. Não tem hora melhor. Né? E esse tempo é o teu tempo.
É o tempo que você faz o que você está querendo. Você precisa desse tempo. Isso. Né, para recuperar as tuas energias. Eu costumo dizer muito, você poder estar na academia e ter esse tempo para você, né, e ninguém está roubando o teu tempo. Ninguém rola pensando na conta. Não. Né? Você tem problemas, lógico que você quando sair você vai ter que resolver, mas aquele momento é teu. E você tem que ter isso para poder, quando voltar para casa, tá bem. Oxigenar, né? exato. Qual é a hora que você, se você não estiver bem, como é que você vai tomar conta do teu filho, da tua mulher? Não vai. Eu escutei uma vez o Rickson falando e eu falei, pô, o Rickson é meio particular, é só ele. E eu comecei a entender isso. Ele falou, olha, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu falei, caramba, por que isso? E aí ele, depois, a gente foi digerindo e ele falou, olha, em que hora que você vai atender alguém se você não estiver bem? Se você não estiver feliz? Então você tem que cuidar de você primeiro, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer as coisas que você gosta, você tem que chegar em casa sorrindo com as coisas que você fez. Você não pode chegar triste chutando a porta e descontar em quem está em casa. Então isso acontece. Claro, Porque se no teu você não estiver trabalho, bem, você vai dar a sua pior versão. Se você não estiver feliz no teu trabalho e não tiver um tempo para você, Isso. isso acontece. Isso. É. Caramba, interessante. Você falou do Rickson. E uma coisa que eu acho bacana é que você sempre teve muito respeito ao mencionar o Rickson, cara. Sempre. É todos os irmãos, cara. Entendeu? Sim, mas talvez eu tenha visto isso porque eu via você junto com o Rickson. Eu via muito aquele Japan Open e eu vi que você foi o cara que esteve com o Rickson ali nos bastidores daquele evento. Você vê em que hora do nosso mundo, né, você ser um irmão mais novo e você ser chamado para ficar no corner do cara que é o cara... Era a referência máxima. Era o cara, entendeu? Era o cara. Então, eu falei, caramba. E quando ele me chamou, eu falei, ô Rickson, eu vou como irmão, mas como técnico, ele falou, não, tu vai como técnico também. Foi muito maneiro aquilo. E isso, pô, me deu uma energia. Ele falou, olha, do lado de fora você consegue ver coisas que às vezes eu não vejo. É lógico que a decisão lá dentro das 4 linhas são minha, mas você me ajuda, você é um cara que tem uma energia boa. E eu falei, caramba, então você mais novo, menos graduado, né, tá no corner de um cara mais graduado e mais velho. Sim. Né? Então, a gente foi legal pra caramba. Foi uma confiança, um voto de confiança muito bom. Quem foi o Gracie mais técnico que você já treinou, Royler? Cara, eu vou te falar, o Hollis era muito bom. Né? O Hollis eu treinei com ele, mas eu era novo. Né? Então, eu não treinei muito com ele. Eu treinei, mas eu não treinei. Era moleque, ele brincava comigo. Sim. Né? Mas eu vi... Entre ele e o Rickson eu vejo uma diferença, cara. O Rickson é um cara mais pesado, mais forte, com uma velocidade de raciocínio e uma velocidade muito grande, que é o que o Hollis tinha. Sim. Mas ele não tinha o peso que o Rickson tinha. Sim. Então, tanto é que quando foi passado o bastão, o Rickson já estava, né, fazendo um treino mais duro com o Hollis. Sim. Eu presenciei isso. Sim. Entendeu? Entendi. Mas nunca teve isso na família. Ó, você me ganha, você me finaliza. Não estou preocupado com isso. Não. Eu fui finalizado pelo Rickson várias vezes. Pelo Hollis não, porque eu era pequeno. Sim. Então era brincadeira. É que nem bater em criança. Mas o Hollis era fantástico. Eu vi ele competindo, era uma velocidade, um raciocínio muito grande. Todo mundo fala isso. Ele impressionante. Ele gostava de se aventurar em outras lutas também, gostava, né? Wrestling, sambo. E era um cara muito carinhoso, cara. Ele sempre preocupava com a gente, entendeu? Falava, pô, o que tu tá precisando? Era legal pra caramba. Você falando agora aqui, veio aqui um flashback na cabeça muito legal, Muito foda. Cara, você teve bons caras também na sua academia. Eu queria saber se você participou ativamente da formação deles, como o Saulo, por exemplo. Você foi o cara que esteve presente na formação do Saulo enquanto mentor ou ele fazia parte do seu time? Não, o Saulo ele treinava em outra academia, depois ele mudou pra gente, né? E daí então ficou. O Saulo treinou bastante tempo. O Saulo era um cara muito habilidoso, foi para mim um dos maiores competidores de todos os tempos. Era um cara muito malandro competindo. Sim. Né? Com relação, eu digo, a regra, a pontuação. Ele, das 4 linhas, ele sabia muito o que fazia. Sim. E ele aprendeu isso muito comigo. Isso. Né? Porque é aquela história. Você, quando está competindo, se você souber, com os teus gestos, botar a torcida contra o juiz, facilita. É verdade. Pedir ponto que não foi, né? Reclamar e facilita. Claro, né? Você, quando aprende isso, fica mais fácil. Hoje em dia, talvez menos, mas na minha época tinha muito isso. Sim. E o Saulo competia bem. Mas o Saulo, ele seguiu o caminho dele.
Sim. Né? Eu não fui um formador dele, Ah. né? Diferente de alguns outros alunos que hoje estão comigo até hoje. Né? Que é o Paulo Coelho, é o Omar, é o Regis, a Letícia Morango, Sim, que vem a da Letícia Tijuca, Morango. que são o segmento da Gracie Maitá. O Vini Aieta, que trabalha comigo no Maitá. Cristiano Marcelo? Cristiano Marcelo. O Roker, que é o mestre, que hoje gerencia toda a academia, né, do Brasil e América do Sul. Sim. Então, hoje a gente está com a academia linda, cara. A gente mudou, né, para ali em frente à Lagoa, na entrada do túnel do Rebouças, maravilhosa. A gente estava no Maitá, que eles... foi tombado e depois acabaram que venderam aquele espaço e a gente teve que mudar. E o Rô conseguiu mudar para um espaço maravilhoso. Na Lagoa? Na Lagoa, na frente da Lagoa ali. Sensacional. É. Você está morando na Califórnia hoje, olha? Eu moro em San Diego, na Califórnia. Porra, terra do jiu-jitsu, né, cara? Muita gente. Muita gente, Acho que o bicho. pessoal do Rio, de Manaus, foi todo. Em São Porra. Paulo foram todos para lá, cara. Tem Inclusive, bastante San gente. Diego, muita Tem gente, muita academia. Acho que tem mais academia por metro quadrado do que Los Angeles. É. Acredito. É. E tem, cara, as academias boas. É. Né? É. Você acha que o americano já está aderindo ao jiu-jitsu de maneira parecida como o Rio de Janeiro? Botando no lifestyle como um surf? Eu acho que se não está, ele está próximo disso, Tá né? Porque próximo não tem disso, como. né, A gente já tem hoje faixas pretas americanos que são muito bons professores. Né? Eu acredito que sim. Antigamente, nos Estados Unidos, era karatê. Tudo lá era karatê. Hoje tem bastante jiu-jitsu, cara. Muito jiu-jitsu. Já é a luta mais praticada no mundo ou não? Não sei, não tenho essa informação, mas eu acredito que em qualquer lugar do mundo que você vá, tem jiu-jitsu. Sim. Praticamente em qualquer lugar do mundo. Ah, sim. Filipinas, Israel. E se não tem, já escutaram falar. Sim. É. Porra, bicho, trabalho de vocês, cara. Eu tive uma vez na Ilhas Reuniões, e eu, quando entrei, o cara da Polícia Federal lá, né, foi me fazer entrevista. Brasil? Não, Ilhas Reuniões. Ah, tá. É uma ilha da França, né? Tá. E aí, quando eu entrei, o cara olhou para mim e falou: Royler Gracie? Uau. Aí eu falei: sou eu mesmo. Fiquei até com dúvida, né? Aí ele falou: tem o teu livro. Sensacional. Aí eu olhei e falei: caramba. Ele falou: porra, tem o teu livro. Você veio fazer o quê? Eu falei: não, vim visitar uma academia, conhecer aqui a primeira vez que eu estava indo. Ele: pô, tem o teu livro, pô, queria que tu assinasse meu, eu posso tirar uma foto contigo? Isso o cara da Polícia Federal, né, o Customer, que a primeira passagem quando você entra, eu falei: caramba, num lugar que na época não tinha nada, isso há 25 anos atrás. Caramba, cara. E hoje o jiu-jitsu está, né, tá muito Sim. maior, né, cara? Sim. E foi o meu livro com o Renzo. Ele falou: pô, acabou de sair o livro, eu consegui o livro. Caramba, Legal, cara. é. Você hoje vê o jiu-jitsu mais falado do que o próprio MMA nos Estados Unidos, Roller? Eu vejo, cara. Eu Eu não sei se é também. porque eu tô no segmento do jiu-jitsu e eu perdi um pouco, para ser honesto, o interesse Referência do do MMA. Pela razão, às vezes, talvez de não ter nenhum atleta competindo ou de ver só os atletas que eu gosto. Sim. E tem uns brasileiros que eu gosto de assistir, Sim. né? Mas a gente não tem mais o Anderson Silva, né? Exatamente. O Zé Aldo, Isso. que eram craques que a gente, pô, ligava, gostaria. Como a época do Mike Tyson. Sim, tem é uns caras verdade. que você são campeões que você gosta de ver. Hoje existe uma Muita dança gente. das cadeiras muito maior. Muito maior. Exato. E hoje o UFC monta o ídolo que para ele é mais interessante e mais vendável. Exatamente. Não necessariamente aquele cara que mexe com o coração do cara que está assistindo porque gosta de luta. Isso pra mim- E eu fiz essa pergunta, que para muita gente vai parecer uma pergunta boba, mas você entendeu. Porque óbvio que o UFC tem mais fãs, mais pessoas que pagam para ver. Mas o jiu-jitsu está entrando na vida das pessoas como um esporte. Não necessariamente ele vai ver um campeonato, mas ele vai botar aquilo na vida dele. É como o cara que faz o surf. Eu vejo o seguinte, o atleta do MMA, ele tem uma carreira curta. Sim. Sim. Né? O jiu-jitsu, ele tem uma carreira longa. É para sempre. É para sempre. Então, Sim. essa é uma grande diferença. O cara pode ser um atleta do Vale Tudo, do MMA, talvez até os 35, Sim. 30 anos ele já está ficando velho. É. 35, Sim. dificilmente ele passa disso. Verdade. E o jiu-jitsu não, ele vai até os 70. Way of life. Tem gente começando a treinar com 50 anos Verdade. e vira faixa preta. Muito É bom, uma delícia, cara. É uma é. delícia, meu irmão. E o surf? Pô, surf tá, quando eu posso, eu tô lá. É outra coisa, aquele negócio do tempo que a gente estava falando. Esse ano, por exemplo, eu fiquei 2 meses na Indonésia.
Porra. Eu fui com a família no primeiro mês. Passear? Eu já vou da Indonésia há muitos anos. Todo ano eu vou. E esse ano eu consegui ficar 2 meses. Uau. No final eu queria ir embora. Muito surf. Cara. Fui para Mentawai, fui 2 vezes para Mentawai, fui para Gilente, para Desert. Pô, legal pra caramba. Muito bom. A Indonésia é muito gostoso. Pro surf não tem coisa melhor. Mas eu gosto. Gosto de ir para El Salvador também, Costa Rica. É legal. Jiu-jitsu e surf, as paixões da vida de Royler Gracie. São. O jiu-jitsu, na verdade, além de paixão, é o meu trabalho. Sim. Né? Então, se eu tiver que ir para o surf ou ficar no jiu-jitsu, eu, infelizmente, vou ter que ficar no jiu-jitsu. Infelizmente, porque eu gosto muito do surf. Sim. Mas é o meu lazer. Sim. E eu não troco o meu lazer pela minha profissão. Não tem como fazer isso ainda. Isso aí. Né? Eu vou diminuindo, eu tento manejar de alguma maneira, mas se eu tiver que dar uma aula, eu paro o surf e vou dar aula. Ainda mais porque você trabalhar com jiu-jitsu não é um pesar para você. Como você Não, falou, você adoro. gosta de estar na academia, gosta de estar naquele ambiente. Eu vou te falar, eu começo uma aula, às vezes, hoje eu estou trabalhando com um seminário, né? Que é visitar as academias, fazer palestra. E a aula começa e termina, parece que muito rápido. É muito rápido. Você conta a história, você fala do jiu-jitsu, eu conto coisas do meu pai que vem na memória, entendeu? Eu preparo, lógico que eu preparo o seminário. Cada ano eu faço um seminário diferente. Mas é prazeroso você estar fazendo isso. Né? Não é uma coisa que você fala, pô, estou indo trabalhar falar naquilo banco, de novo. Eu vou para o banco sentar lá para atender os clientes. Porra, não é. Sim. Eu trabalho com uma roupa folgada, é uma delícia estar ali. É maravilhoso. Hoje a gente... É interessante ver você falar isso, porque a maioria das pessoas hoje... Tá tranquilo de tempo? Tá tranquilo? Tranquilo. A maioria das pessoas hoje romantizam o estar ocupado. Não, estou ocupado, estou na correria, parará. Amigão, não é isso, não é sobre isso. Se você conseguir trabalhar e sentir maior prazer no que você está fazendo, como você acabou de falar, porra, essa é a graça, meu irmão. As pessoas têm que aprender a falar não também, né, cara? O brasileiro é muito aquele escorregadio, né? Sim. Ele sempre ele bota a culpa em você de você não poder atendê-lo no que ele quer. E às vezes não dá. Pô, dá um jeitinho aí. Isso lá fora eu aprendi. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. Sim, sim. Tem um ditado que eu aprendi com um amigo lá, com o Kid Peligo, que é o Sim. Geraldo, que ele fala o seguinte, eu aprendi isso com ele. Não dá, Não dá, ponto. não pode, não fode. Simples assim. Mas é. E, cara, assim, ó, na Europa isso é muito claro. Deu a hora do cara, você vai lá pedir ele no restaurante para atender, ele fala, eu vou chamar fulano para atender você porque a minha hora já deu, eu tô indo. E tá tudo certo. Aqui a gente fica sempre cedendo. Mas é o costume de não falar não. É o costume de de não agradar falar o não. próximo. E aí tu fica assim, não vou fazer isso que eu não quero desagradar ele. Né? Como o teu tempo. Se a gente marca aqui o horário, a entrevista marcou às 10. Sim. Vamos chegar a meio-dia, tu vai falar, pô, o cara me deixou 2 horas É esperando. verdade. É falta de respeito. O meu pai detestava isso. Isso é a coisa que mais incomodava ele. Não é normal, cara. Não. A gente tem que parar de achar que é. Se esse mesmo cara marcar de pegar um avião, ele vai chegar na hora, olha, porque o avião não espera ninguém. Não espera ninguém. Então não é uma questão de eu não consigo, eu me permito. Eu me permito atrasar porque o Roller vai me entender. Não vai te entender, pô. Não tem que te entender. Entendeu? É cultural. Jiu-jitsu ensina isso, bicho. Eu já vi academia que o treino começou às 9. Tu chegou às 9, perdeu. Não, eu não sou nem tão radical. Eu acho que o horário começa às 7 e termina às 9. Numa aula de grupo, se o cara quer chegar às 8, ele vai ter 1 hora de treino. Vai ter menos que os demais. Menos que os demais. Se você tem uma aula particular de 1 hora e você chegar atrasado, você perdeu o teu tempo. Eu estou lá te esperando. Verdade. O professor não pode chegar atrasado. Mas o aluno, se ele está com compromisso... Se ele está abrindo mão do seu tempo, ou ele cancela, ou ele... Perdeu a meia hora, 15 minutos, 20 minutos. E ele vai ter aquele tempo restante. Se isso ficar claro, fica fácil. Se isso ficar claro, fica fácil. Porque é um entendimento normal. Ninguém está fazendo nada demais. Você não está fazendo um favor para mim, nem eu para você. É uma questão de tempo. E se você não vier e não avisar, aquele horário está sendo cobrado. Sim. Se você avisar com antecedência, tudo bem. A gente tenta remanejar o horário. Se eu tiver 1 hora, a gente encaixa. Né? É como médico também, é uma falta de respeito. Você chegar e o cara não te atender. Ou então você chegar depois da tua hora também. O cara fala, meu irmão, já foi embora. Eu, depois de velho, fiquei meio chato. Porque pra mim, sério, fiquei. Não, mas não é chato, não é velho, não é nem chato, não, cara. É o que tem que ser o certo. Sim, eu vou ao médico. Se o médico não estiver lá, cara, eu vou embora. Volto depois. A não ser que eu esteja muito doente e precise daquilo ali. Mas eu acho que esse costume do médico de deixar aquela porra daquela sala cheia de gente esperando, isso é uma loucura, brother.
Isso não existe, meu irmão. Ah, o doutor fulano tá no trânsito. Ah, eu também tava, bicho. Vou nessa. Perdeu. É uma falta de respeito. Total. Me fala uma coisa, a gente está falando de tempo. Existe tempo para pregar faixa, na sua opinião, Royler? Cara, a gente não tem muito tempo, depende da idade da pessoa, né? Tudo isso porque se você vê uma criança de 6 anos e um adulto de 50, né, o tempo dele é menor, né? E ele consegue ficar, às vezes, né? A criança é diferente, ela tem toda uma faixa etária que ela tem que cumprir com as faixas, Sim. né, que hoje a gente fala que é o segmento da federação, da confederação. Sim. Um adulto, né, de 50 anos, teoricamente, se ele começar a treinar e ele for um cara que vá 2, 3 vezes por semana na academia, eu acredito que entre 6 e 10 anos ele estaria pegando a preta. Sim. Não existe um tempo determinado que eu falo, fica 6 meses na azul, 1 ano e meio na roxa. É a questão de, entendeu? E a avaliação que eu faço, na minha opinião, que eu faço de um cara mais velho é diferente de um cara mais novo. Isso. Né? Tem que ter um bom senso. Tem que ter o bom senso. Só que não existe uma academia de bom senso, porque a maioria das pessoas que dão aula de jiu-jitsu foram competidores de jiu-jitsu, não aprenderam a se tornar professores de jiu-jitsu. Como que isso funciona, cara? Porque o Royler vem da família que começou tudo isso, ok. E a maioria das pessoas que querem se tornar professores de jiu-jitsu e não tiveram aula de como ser professor de jiu-jitsu. O que eu digo é o seguinte, às vezes a gente tem um cara que é muito bom competidor, mas quando ele abre a boca para dar aula, ele se atrapalha. E às vezes um cara que é muito bom professor e na hora que ele compete ele não consegue chegar. Não necessariamente ele tem que ser bom nos dois. Sim. Mas ele tem que se dedicar para poder ter um aprendizado e poder falar melhor, poder se expressar melhor. Ele não precisa ser competidor, mas se ele se dedicar a ser professor, a coisa muda. É um universo muito maior. Né? O competidor, às vezes, ele é mais casca grossa. É egoísta. Ele é menos coisa, ele é só ele. Só ele, tem que ficar bom. Exatamente. O professor, ele é um universo completamente diferente. Sim. Você, existe algum módulo na sua academia hoje onde você prepara professores? Cara, a gente tem um curso que é de professor, né, e de defesa pessoal junto. Esse curso eu ministro uma vez por ano nos Estados Unidos. Agora a gente vai ter do dia 9 de fevereiro... Agora? Isso, ao dia 18, lá em San Diego. Eu todo ano faço. Legal. Que vai ser na academia da Letícia e do Morango. Não faz no Brasil? No Salt Bay. Não, o Roker faz aqui. Eu não sei quais são as datas aqui, mas ele faz também. E esse curso são 10 dias, são 3 horas por dia. Muito bom. Aí o cara fala, mas eu não posso fazer 5 dias e no outro ano eu faço mais 5? Não, tem que ser os 10 dias seguidos. Para ele poder pegar aquela engrenagem. Sim. Então a gente fala de tudo. A gente tem a parte de defesa pessoal completa, que ele vai aprender e vai fazer. Eu garanto para ele, eu troco de nome, se no final de 10 dias ele não estiver fazendo tudo que eu ensinei, porque todo dia a gente ensina a defesa do soco, no primeiro dia, no segundo ele vai rever, no terceiro ele vai rever, e durante os 3 horas de cada dia ele vai rever várias vezes a mesma posição. Então ele entra com um reflexo condicionado, que é o mais importante. Sim. Né? Esse é o curso. E tem um outro curso que é gerenciamento de academia, como fazer, né? Como atender o telefone. Né, cara? O Royler é muito bom em dar aula, mas às vezes ele não sabe atender o telefone. As pessoas têm que saber delegar as funções. Né? E até pegar pessoas que sejam bons nessa área, profissionais de cada área. Sim. Né? O meu pai falava muito isso. Ele falava, quando eu atendo um telefone, como é que você atenderia um telefone se uma pessoa for te procurar, ligar para a academia? Fala, boa noite, eu queria saber qual é o valor do preço. Você está me perguntando? Eu sou aluno, você está atendendo o meu telefone. Queria saber o valor da academia, você pode me dizer? Boa noite, senhor Royler. Vou encaminhar você para a nossa secretária, fulana de tal. Tá, você não respondeu, mas tudo bem. Aí vem a secretária. Sim. Boa noite. Eu queria saber qual é o valor da academia. Olha, depende, temos tantos pacotes aqui, assim. Qual melhor se encaixa na sua realidade? Você quer fazer quantas vezes na semana? Qual o seu horário? Parará. Tu já tinha perdido o aluno. Por quê? Por quê? Porque o negócio é o seguinte, quando o cara pergunta o preço, é a última coisa que você vai falar. Ele pergunta o preço, você fala, é para você ou para o seu filho? Perfeito. Ele não sabe quais são os pacotes que tem, é para você ou para o seu filho.
Né? Eu não sou profissional disso, mas a Não, primeira mas coisa que você eu já falava, tem o um meu pai na protocolo. época já falava Sim. isso. É para você ou para o seu filho? É para mim. Olha só, a gente tem uma aula para quem está começando, para você conhecer a academia, na terça e na quinta. Sem falar o preço. Sem falar preço. Aí ele, qual é o melhor horário para você? Eu é que faço a pergunta para você. Terça-feira. Então pode ser terça de manhã ou de tarde que é melhor? Então você está sempre tendo que... A terça-feira pode ser de manhã. Então tá, terça-feira às 10 horas. Se você quiser vir conhecer a academia, a gente lhe explica o que nós temos. Mas eu queria saber o preço. Eu acho que é melhor você vir conhecer para você saber o trabalho que a gente está fazendo. Se eu te der o preço, você vai fazer uma avaliação completamente distorcida. Comparando a gente com academias que nem tem nosso serviço. Exato. Aí eu deixo na mão dele. Perfeito. Mas eu queria saber o preço. Eu preferiria que você viesse conhecer a academia. Aí tem um desdobramento, sim, né? Sim. Vai ter uma... no final, se o cara insistir tanto, vai acabar tendo que dar o preço. Mas não é essa a finalidade. Sim. Porque não existe uma comparação de um valor X para 2X. Sim. Se eu nem vi como é que é a academia. Tem uma academia que é limpa, organizada, e tem outra que é toda suja, que é não sei o quê. Verdade. Então você tem que ver o que você se encaixa. Você tem que conhecer o professor, saber se o que ele está te falando é interessante. Observar uma aula. Fazer uma aula de graça. Sim. Eu recomendo muito a todo mundo que procure uma academia que vá pessoalmente visitar aquela academia. Pô, essencial. Não é por telefone que você vai descobrir pelo preço, que é mais barato que a outra, se é essa que vai me servir. Porque às vezes não é o valor. Inclusive, se falou de criança, né? Para você ver Tudo. o que tá Tem que ir, uma ou duas vezes. Sim. Não compre nada, não pague nada. Vá fazer umas 2 ou 3 aulas de graça. Perfeito. Essa é a melhor coisa. Porque você como pai, e você até como atleta, como querendo aprender uma arte marcial, você tem que ter um tempo para você digerir isso. Eu digo, não vá só em uma, não. Vá em mais que uma. Né? Eu vou perto da minha casa, que é conveniente, mas eu posso uma que é um pouquinho mais longe, que ela às vezes vai me servir melhor do que a que está perto da minha casa. Sim. Eu acho que é uma coisa honesta. Muito. Né? Como você, como dono de academia, talvez você fale, eu quero que o cara venha para mim. Mas dá a chance a ele de conhecer a redondeza. Se você se garante no seu trabalho... Eu acho isso. É por aí. É por aí. Sensacional, porque você simplesmente deu uma degustação do que você está oferecendo. É por aí. Para o cara começar a ter você como referência para medir as demais. E a criança, mais ainda, porque a criança, às vezes, ela vai na academia, ela não liga se a academia está suja ou limpa, né? Quer se divertir. Ele tem que gostar do professor. O professor tem que ter uma carisma. O professor tem que gostar de estar ali. Porque a criança, muito mais que o adulto, ela percebe. Sim. Quando o professor olha o relógio para ver a hora, que ele começa a querer ir embora, entendeu? O aluno também. Ele às vezes não fala, mas ele percebe. Verdade. Cara, é interessante botar o jiu-jitsu como não apenas uma luta, é um serviço sendo prestado. Isso parece óbvio para você que já está fazendo isso, mas isso não é óbvio. Ainda existe muita academia que está vendendo uma luta. A gente tem muito boas academias no Brasil. A maioria. Muito boas e muito bem limpas, organizadas, né? Com qualidade, com secretária, com atendimento, com banheiro. Tem muitas boas academias. A maioria... Principalmente em São Paulo. Rio, exatamente. Tem algumas. São Paulo e Rio, eu acho que são muito bem atendidas. Mas como é um negócio que está crescendo muito, Royler, eu acho que isso que você falou é essencial para que seja feito, entendeu? Mas você fala Rio, São Paulo, mas tem Curitiba, tem Porto Alegre, tem Florianópolis. Tem sim, tem boas academias. Mas tem muita academia ruim ainda. Entendi. E às vezes tem professores muito bons em academias que não oferecem uma qualidade boa de tatame, de banheiro. Sim. Né? Se você vai numa academia hoje, você entra com a tua mulher e tua filha, se a tua mulher pede para ir ao banheiro e está tudo molhado, só tem um banheiro, já é um déficit. Sim. Né? Para ela entrar no banheiro já fica ruim. Se a tua filha tiver que usar esse mesmo banheiro, que todo mundo, já fica complicado. Não vai usar. Então, essas coisas que são detalhes, mas funcionam muito. Ela fala, pô, mas a minha academia é pequena porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Se é pequena, ela pode ser limpa. Ela pode ser organizada. Então, toda vez que... Meu pai falava isso. Toda vez que entra um cara no banheiro, eu tinha um servente aqui, um cara que ajudava, que quando o cara saía, tinha um cara no banheiro limpando. Isso na nossa academia, na Rio Branco. Em 50. Exatamente. Então, o cara entrou, saiu, ele ia lá, secava o banheiro, arrumava, via se o papel tá certinho. Então, isso é uma coisa importantíssima. Sim. Né? Você que está indo na academia, às vezes você não nota isso. Você entra num restaurante, você nota quando o banheiro está molhado. Claro. Quando está tudo sujo, papel caindo no chão. Sim. Né? Sim.
O velho tinha uma mentalidade que, às vezes, ele entrava num restaurante, via os papéis, ele catava o papel tudo, guarda. Ele arrumava. Eu falava, caramba, pai. Ele falou, pô, eu entrei, eu vou sair com ele mais limpo de quando eu entrei. Então, essa é a mentalidade do cara que quer ver a coisa funcionar. Ele falava muito uma coisa interessante. Eu vou falar e vou repetir. Todo cara que trabalha pelo qual é pago não merece um tostão do qual recebe. Todo cara que trabalha pelo qual é pago não merece um tostão do qual ele recebe. Ou seja, o cara vai ali só para fazer aquilo. Dali em diante, ele não faz mais. Eu encerro minhas contas e vou embora. Esse cara não está progredindo. Você não pode contar com ele para nada. Não dá. Ele só foi para aquilo. E ele falava muito isso. Você chega cedo, limpa a academia. Quando termina, tem que limpar de novo. Tem que ver se está alguma luz quebrada. Não é chegar aqui, dar aula e ir embora. Essa parte é fácil. É fácil. E outra, se você fizer isso, qualquer coisa que sair do script, essa pessoa vai cruzar os braços e esperar alguém resolver. Olha. Exatamente. Você não pode contar. E isso é muito comum hoje em dia, hein, cara? Eu li uma matéria essa semana que o Brasil tem uma geração de nem mesmo. Nem produz, nem estuda, das maiores do mundo. Gostei dessa, vou usar. Hein? Mas a geração de nem do nosso país é muito grande, porque é uma evasão escolar absurda. O cara decide que vai parar de estudar porque ele vai aprender tudo na internet. E quando chega a hora de trabalhar, o cara não quer trabalhar porque não tem qualidade de vida no trabalho. Eu acho bacana você prezar a qualidade de vida, mas você tem que plantar para colher a qualidade de vida. Você acha que o Roller não plantou, não cansou de sair na porrada, perder dente para no final não ganhar um tostão e hoje ser o Roller Gracie? Acho que isso se perdeu em algum momento. Todo mundo quer. Eu quero ter o direito. Eu quero. Irmão, você fez o quê? Tem que ter um investimento, é verdade. Você entendeu? Você fez o quê? E, de novo, esse é um tipo de coisa que, na minha opinião, pode ser ensinado também no jiu-jitsu. Quer ser um grande nome? Você quer ser um atleta? Você quer vencer? Você tem que treinar. Você está treinando. O professor de jiu-jitsu do meu filho sempre faz uma conversa no início e no final da aula com esses temas. Cara, isso é um ganho. Isso vale mais do que aprender armlock voador, olha. Você vê, eu mudando assim, um pouco no mesmo assunto, mas eu estou morando nos Estados Unidos há 15 anos. Certo. Né? Eu me mudei para lá e com uma outra proposta. Eu me mudei pensando em ministrar palestra, né? Em inglês, que não é a minha língua fluente, né? Num país que eu não tinha nada ainda. Hoje eu tenho green card, eu tenho passaporte, eu sou americano, mas eu não tinha, né? E tudo novo, né? Você fala, pô, será que vai dar certo? Eu tinha tudo no Brasil. Sim. Né? Tinha uma estrutura muito boa. Mas eu aprendi nos últimos 15 anos, eu acho que muito mais do que eu aprendi a minha vida inteira no Brasil. Por quê? Porque é você ser organizado. Começa no tempo, termina no tempo. Essa coisa do brasileiro de ser escorregadio, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu não estou falando do carioca só, do É geral. do entendeu? geral. E tem muita gente boa, tem coisa muito boa no Brasil. O Brasil é certo, é correto e é direto em muita coisa. Mas tem muito esse ranço do cara se acostumar a achar que tudo pode. Então, essa mudança para mim foi uma coisa que eu falei, cara, será que vai dar certo? E eu comecei a dar seminário. Os seminários começaram a funcionar. Eu, todo ano, como eu falei, eu troco o seminário, faço uma plataforma diferente de seminário, de conversa e tudo. E ele foi funcionando bem. Mas você chegar num país que não é o teu, não é a tua língua, e achar que isso vai funcionar. Hoje eu trabalho final de semana, onde está todo mundo saindo para festejar, para ir para um bar. É o que eu estou dando seminário no sábado. Normalmente sábado, às vezes domingo. Então, será que isso ia dar certo? Deu certo. Eu podia ter aberto uma academia, falar, se eu abrir uma academia, eu quero ter 500, 600 alunos, 1.000 alunos. Mas eu abri mão disso para poder fazer essas palestras e visitar. E está dando certo e funciona. Se você fizer um negócio certo, correto, funciona. O que não pode é eu me projetar para fazer isso e perder o voo um dia antes. Isso. Eu acho que em todos os 15 anos eu perdi um voo por causa... Não perdi, eles cancelaram o voo por causa de neve. Sim. Condição climática, você não Exato. tem culpa. Uma única vez, isso não existe. Entendeu? Então você está chegando na hora e terminando na hora. Você presta um serviço que você dá respeito às pessoas que estão te contratando. Isso é tudo. Cara. Isso é muito importante. O que combinado é o que está escrito. Combinado é o que está escrito. Exatamente. Entendeu? Já cheguei no começo da minha carreira de dar um seminário
cobrei um valor. O cara falou, pô, legal. Falei, pô, tem que ser um mínimo de 40 pessoas. Falei, tudo bem. Quando eu cheguei lá, tinha 200. Legal. O cara me pagou pelos 40. Eu falei, pô, e o resto? Os 160. Vale o que está escrito. Ele falou para mim, pô, olha, tu falou que era só os 40? Falei, pô, não tem bom senso, né? Eu falei, nunca mais eu volto nesse cara. É isso mesmo? Ele falou, pô, tu não falou nada. Eu falei, cara, o certo é a gente fazer um rachachá, né? Do que der. Na verdade, tu me contratou para fazer um seminário, tu tá ganhando 4 vezes mais do que eu. E eu é que dei o seminário. Tu acha isso correto? Eu falei, não, mas a gente não falou nada. Eu falei, então eu tô falando. Isso foi no agora. Brasil? Não, foi nos Estados Unidos. Estados Unidos. O cara era brasileiro. Então, depois disso, você começa a falar, pô, claro, eu tenho que fazer um contrato, vale, eu tenho que mandar um e-mail, sim, eu tenho que mandar uma mensagem sim, para o cara entender, porque senão o cara fala, pô, tu não falou nada, e realmente eu não falei. Mas se eu fosse o cara, eu talvez falasse, pô, realmente eu não falei, o que você quer fazer? Então, mas aí a gente vai entrar de novo naquilo, o que é melhor? Porque quando a gente conta com o bom senso, é o bom senso do outro. Do outro. Aí, exato, meu irmão, não é minha culpa. Não é a tua culpa. E ele faz o que ele quer. Porra, igual... Eu não posso deixar na mão dele a minha vitória. Tem lugares agora onde som na praia é proibido. Por mim seria proibido em todas as praias. O cara que vai para a praia botar uma caixa de som, ele não entendeu para que serve a praia. Mas, enfim. E aí, o cara sabe que a lei proíbe, mas ele chega lá e liga a JBL dele nas alturas. E tem prefeitura já, acho que no Guarujá, que está prendendo essas caixas. Perdeu, meu irmão, não pode, perdeu. E aí a galera tá chorando. Eu falo, cara, por que a pessoa sabe que não pode e simplesmente não faz? Porque se não tem ninguém me proibindo, eu posso fazer. Se não tem ninguém me prendendo, eu posso fazer. Que se dane o Roller que quer curtir o som do mar ali, eu vou fazer porque eu acho que eu posso. Esse é o bom senso daquele cara. Entendeu, Roller? Mas ele faz isso para te testar também. É o cara que você fala que não pode kimono preto. Ele chega na academia mais graduado com kimono preto. É isso. Ah, eu sou campeão. Então você fala, cara, não dá, não pode. Não pode. Não é exatamente por aí. Então, se você não cortar esse mal pela raiz imediatamente, ele vai ganhando espaço. E vai contaminar todo o ambiente. Concordo. Hoje, o campeonato de jiu-jitsu, esses dias eu vi um cara que estava dando uma surra no outro, 2 faixas pretas, o cara olhou para a torcida e perguntou, quer que eu pegue como? O juiz parou a luta, desclassificado. Porque ele perguntou para a torcida como que ele queria que pegasse o cara. Foi uma falta de respeito. Falta de respeito. Porra, são 2 atletas. Foi infantil, né? Foi infantil, exatamente. Bato palma, o juiz mandou bem. É jiu-jitsu, cara. Você está ensinando. Foi feito isso? Foi desclassificado. Ah, bom. Foi desclassificado. Bate palma, falei, porra, top. Vi ontem no Instagram, falei, legal. Mereceu, meu irmão. Porque se você não aprender no tatame, você não vai aprender em lugar nenhum. Esquece, já era. É isso. Roller, meu irmão, obrigado pelo seu tempo. Obrigado demais por ter vindo aqui. Tem muita coisa pra gente falar, né? Mas a gente vai alongando e vamos... Não, prazer enorme estar com vocês. Gostoso o tempo. Espero poder voltar outras vezes aí. Sim, por mim, meu amigo, você volta sempre. Eu nem vou gastar o assunto todo para que você possa aproveitar o tempo que você tem aqui no Rio. Eu sei que quando a gente fala, vem aqui de manhã, não é só o tempo que você está aqui, é o tempo que você se locomove, é o tempo que você disponibiliza. E você presenteou a audiência com essa resenha longa, cara. Eu venho falando muito disso, cara, do tempo, exatamente por isso. Porque eu não tenho muito mais tempo na minha vida. Mas não tem. A minha filha com 25, ou de 30, que eu tenho 4 filhas, tem muito mais tempo que eu. Sim. Se a gente entrar numa discussão, você vai viver até quando? Eu vou viver até 80 anos, pai. Pela conta dela, eu vou viver... Eu estou com 58, eu vou viver mais 22 anos. Ela vai viver mais 50. Sim. Eu vou viver mais 22. E assim vai. Eu não tenho tempo para perder. É isso aí. Né? É muito prazeroso tudo isso aqui, mas isso aqui daqui a... O começo da entrevista já acabou, já passou. Já passou. Já é passado. Já é passado. A gente não vai nunca mais estar aqui junto, talvez, nesse mesmo ambiente. É engraçado, espero que esteja. Com o copo aqui
Isso tudo muda. É uma coisa... A gente tá aqui, passagem, cara. Passagem. E tem que aproveitar. Não se distrair com o que não vale a pena, cara. Não perder energia, Não né? perder energia. Parece óbvio, mas a gente se distrai, né? A gente se distrai, porra... Falando do outro. exatamente. Criticando a academia. Eu tô nem aí pra isso. Cada um que cuide do seu, meu irmão. Esse nego perde tempo se matando na internet com um cara que ele nunca viu na vida. A internet não tem rosto, né? Não tem, brother. Todo mundo é valente, perigoso todo mundo é pra brabo. caralho. Um monte de brabo. Um monte de brabo, meu irmão. O cara lá encara todo mundo. Você fala, pô, nunca vi esse cara tá me... Você vai terminar a tatuagem que você tinha falado comigo? Sobre o que é essa tatu aí? Então, a gente já fez uma aqui do grande mestre, né? O Hélio Gracie. Sensacional. É uma capa de um jornal, na época. Essa aqui eu já terminei, ficou bonita. E agora eu estou fazendo uma outra aqui, que são os dizeres dele. Que é... Ele falou antes de uma luta, que é... Tudo que eu sou é jiu-jitsu. Faço da dignidade desse esporte uma bandeira. Zelo pelo nome de minha família, com carinho, nervos e sangue. Ele falou isso antes de lutar? É. Com quem a luta, você lembra? Foi com um japonês, cara. Caramba. Eu não sei o nome do japonês, mas ele falou. Pro seu pai lutar também era natural, né? O velho gostava, né? Gostava da ação, né? Eu lembro que ele falou uma vez, quer dizer, alguém aqui nessa cadeira me falou que ele, à noite, foi desafiado por um pessoal da capoeira e falou, pô, tive que levantar e estrangular uma... É aquilo, né, cara? Você vive de arte marcial, você tem que estar pronto o tempo todo. Sim. Não é falar, mês que vem eu volto. Né? Então, é uma coisa normal. Lógico, se o cara entra na tua academia para te desafiar como profissional, você pode postergar isso, você pode jogar para frente. Falar, vamos marcar a data, tudo bem. Mas se for uma coisa de rua, não tem. Não tem conversa. Não tem. Um filho teu, como a gente falou, né? Não dá. Sim. Sensacional a tatuagem, meu irmão. Nossa, tá bonita. Tudo que sou é jiu-jitsu, faço da dignidade desse esporte uma bandeira, zelo pelo nome da minha família, com carinhos, nervos e sangue. Sensacional, meu irmão. Lutar para a família Gracie é igual a respirar. É isso aí. Obrigado, tá, meu irmão? Muitíssimo obrigado, cara. Porra, para mim foi uma honra te receber. Prazer meu, pô. Pessoal, Roller Gracie no ConnectCast. Tamo aí.